Oiê, Estúdio Brownie no ar, com mais um episódio para vocês. Hoje eu recebo pela terceira vez aqui no Estúdios Brownie um fotógrafo que é sinônimo de sensibilidade, cuidado e muita responsabilidade com o que faz, Márcio Monteiro. Márcio já rodou o Brasil e o mundo fotografando casamentos, ensaios e ministrando cursos de fotografia. Inclusive, recentemente esteve por Portugal e alguns outros lugares da Europa ali, só deixando um gostinho da gente. Quem sabe ano que vem ele faz uma excursão com a galera, né? Tô dando a ideia aqui, ó. Nesse episódio, ele vem falar de dois temas. O primeiro é sobre algo que poucos fotógrafos gostam de falar, mas é importante. Que a gente vai falar sobre backup e estrutura técnica. E o tema que os fotógrafos amam, né, só pra gente dar uma balanceada aqui, que vocês amam ouvir e falar sobre criatividade. Então, a conversa vai do HD externo à alma do fotógrafo. Então, pega teu café aí e vem com a gente, porque esse papo tá imperdível. Márcio, obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço. Eu já posso pedir música no Fantástico? Já pode. Posso pedir música no Fantástico? Na verdade, tecnicamente, seria a quarta vez, mas é porque na vez que você veio com o Mário, você não apareceu, né? Ah, é verdade. Você ficou nos bastidores. Nos bastidores, é verdade. Então, eu contei só os que o pessoal realmente viu você aqui na telinha. Então, vamos começar a falar de backup. Por que você escolheu falar sobre esse assunto? Porque backup é um calo no pé de todo fotógrafo. Os fotógrafos não sabem que tem esse calo no pé deles, até que o calo começa a doer muito, até que eles recebam um processo de um cliente, até que um juiz dê uma multa de 60 mil reais, ou uma coisa parecida. A gente não presta atenção no backup, né? Eu tive uma experiência horrível com perda de arquivos antes de virar fotógrafo profissional. Eu trabalhava com música, eu era músico e tinha um estúdio de gravação em casa. E fui eu que fiz a gravação do CD do meu grupo vocal da época, dos inícios dos anos 2000. E depois de um tempo eu perdi a gravação toda aberta, quer dizer, a mixagem aberta. Se eu quisesse remixar o CD que eu gravei, eu hoje não consigo fazer isso porque eu perdi os arquivos, enfim. A gente usava um tipo de armazenagem naquela época que era arcaico, mas eu não tinha backup disso. E aí eu perdi milhares, centenas de milhares de fotos que eu fazia da época que eu era um fotógrafo amador, um hobbyista. Perdi esse trabalho que eu tinha, que é uma coisa que fala direto com o meu coração. E aí eu vi, não, gente, eu tenho que aprender a fazer isso direito, né? E aí eu fiz uns cursos com o Clício, peguei uma dica de uma dica de outra e tal, montei o meu método de fazer, né? E há um tempo atrás, eu e o Fábio fizemos um bate-papo pela internet com o pessoal dos grupos de internet, dos grupos que a gente conhece, lá, o pessoal do Infoco, do Trocando Ideias e tal. Fábio Figueiredo. Fábio Figueiredo. Conversamos um pouco sobre isso para, assim, tentar sensibilizar as pessoas para o assunto backup, assunto computador, assunto armazenagem, assunto organizacional de arquivos, etc., né? E teve uma audiência super legal, as pessoas adoraram, mas eu acho que a gente podia tentar falar isso para todo fotógrafo, sabe? Acho que antes do cara ser fotógrafo, ele tem que aprender um pouquinho sobre isso. Porque chega um momento que vira uma irresponsabilidade, sabe? Deixa de ser uma coisa, deixa de ser um cacuete amador, e quando você se profissionaliza como fotógrafo, passa a ser uma irresponsabilidade você não olhar para isso com muito cuidado, assim, com muito carinho, sabe? Verdade. Você disse que esse é um assunto grave no nosso mercado. O que te levou a levantar essa bandeira? Essa história da música ou chegou... Não, eu acho que essa coisa de perder arquivos foi uma coisa que mexeu muito comigo, assim, sabe? E acho que a gente, mesmo nós que já somos cascudos, a gente trabalha com isso há muito tempo, faz muita foto e tem muito baile de fazer as coisas de... Se a gente não obedecer o nosso protocolo, foi uma palavra que ficou muito em voga durante a pandemia, né? Protocolo. Protocolo é uma coisa que você estabelece, é uma receita de bolo que você estabelece para você e você tem que cumprir aquilo. Você tem que cumprir aquilo de uma forma orgânica, sem você precisar pensar. Aquilo tem que ser mecânico. Você automaticamente faz aquilo. Você não precisa gastar neurônio, não precisa gastar fosfato para estar pensando toda vez o que você tem que fazer. Aquilo tem que ser muito automático na sua cabeça, sabe?
E acho que se não for assim, e toda vez que nós, fotógrafos cascudos, de muitos anos de fotografia, deixamos de cumprir esse protocolo, aquele dia que a gente fala assim, vou deixar isso para fazer amanhã de manhã, que eu estou muito cansado, é quando dá merda. Entendeu? É quando você bota o dedo na tomada, que de vez em quando a gente tem que botar o dedo na tomada para levar um choque e lembrar de algumas coisas, sabe? Quinta-feira passada, eu fui gravar uma entrevista com o diretor do BNDES. Eu estou fazendo uma série de entrevistas para um determinado programa que eu estou fazendo, um produto que eu estou entregando, e eu fui com o Matheus Nolasco, meu companheiro de gravações e tal, de filmagens, e eu sempre levo cartão de memória para ele usar. Levo 2 cartões na câmera, ele usa um, depois eu boto os 2 e levo para casa. Chegou lá, eu tinha esquecido de levar o cartão dele. A sorte é que ele tinha levado um cartão para ele. Ele é prevenido. Mas isso, para mim, foi... Eu fiquei muito sem graça comigo mesmo, assim, sabe? De ter deixado de levar um cartão de memória, que aquilo era o meu protocolo, de levar aquele, sabe, de disponibilizar aquilo. Podia ser que ele não tivesse levado. Eu ia falar para o diretor do BNDES, espera aí meia horinha que eu vou mandar o motoboy buscar um cartão lá em casa, sabe? Então, eu acho que esse tipo de coisa fala muito sobre o profissionalismo, sobre o carinho com que a gente olha para a profissão da gente, sabe? E acho que a gente tem a obrigação, cara, quem é fotógrafo não é fotógrafo porque eu tenho a obrigação de ser, sabe? A gente escolheu isso para ser a profissão do coração da gente. A gente tem que olhar com isso com carinho, tem que fazer com tesão, tem que ter, sabe, amor pelo que faz. E aí eu não posso esquecer um cartão de memória, eu não posso deixar de fazer o backup na hora certa, sabe? Eu acho que é assim, eu tento ser rígido com isso, porque isso evita de você ter dores de cabeça muito grandes lá no final, sabe? Eu já vi uma fotógrafa da minha equipe, uma vez, quase surtar, porque tinha perdido arquivos. E olha que ela tinha 99,9% dos arquivos dela estavam gravados no backup, mas ela tinha deixado de salvar um determinado churrasco que ela tinha fotografado, e essas fotos ela perdeu desse churrasco. E eu vi ela tomar remédio controlado durante muito tempo, eu vi ela ficar em casa jogada às traças por causa disso, sabe? Por esse sentimento de ter perdido alguma coisa que era muito importante para ela. E eu já perdi arquivos muitas vezes os meus HDs já deixaram de funcionar. Muitas vezes eu já fiz alguma besteira e perdi arquivos. Isso já aconteceu muitas vezes. Só que é só eu pegar o meu HD de backup, ligar no computador e ver que está funcionando, que está tudo lá, a minha pressão nem altera, continua 12/8. Você entendeu? Assim, eu não sofro, eu prefiro ser rígido e não ter esse sofrimento, sabe, do que sofrer por uma coisa que não precisava, sabe? E é muito grave isso, é muito grave. Eu também. Eu já passei por uma situação complexa, eu vou contar aqui, mas antes, queria falar uma coisa assim, observando, comentei com você aqui nos bastidores que eu conheci o Elton e a Amanda, né, o Elton Sabatino, que é videomaker, né? E como é legal a gente ir para um evento, eu estava num casamento de uma amiga que é fotógrafa, então eu já esperava que ela fosse contratar profissionais de primeira linha, tipo obviamente. Você, né? Foi fotografar. Não, quem dera. Eu acho que eles estão bem acima. E aí eu vi a galera trabalhando lá, achei muito bonito, assim, o formato, o jeito que eles trabalham, a forma, a postura que eles têm perante os clientes, sabe? Tinha muitas coisas que eu aprendi estudando, eu vim de escola de fotografia, né, estudei em várias escolas, muitas coisas que eu aprendi estudando na escola, eu vi eles executando, e óbvio que quando a gente está num evento como convidado, a gente sempre observa, eu pelo menos não consigo não observar o coleguinha ali, eu até tento. Exatamente. Eu me esforço, mas não consigo. Não relaxa. Não, porque você chama a tua atenção, né? Lógico. Você vê aqui qual é o equipamento que a pessoa está usando, qual é a lente que está usando, né? É um assunto de interesse. Enfim. E eu achei, assim, que eles foram impecáveis, né? Tanto que eu não sabia quem eram, né? Eu não conhecia eles já previamente. E aí eu fui perguntar qual era o Instagram deles. E aí, quando ele falou qual era, eu falei, nossa, eu já sigo vocês. Foi muito engraçado. Aí eu falei com a Amanda. Aí eu chamei eles pro podcast, né? Eles vêm em outubro. Sensacional. E aí depois eles me mandaram mensagem, falando assim, nós somos amigos do Márcio, a gente tem vários amigos em comum, o Márcio, o Lucas, a Roberta, e mais uma pessoa que eles falaram, o Daniel.
Aí eu falei, quem dera eu ser amiga do Daniel, né? Sou amiga do... O Elton fez parte da expedição Portugal em 2014. E eu, ele e Bigarelli para lá. Muito Jogar legal. uma pedra na lua, assim. Vamos ver o que acontece. Vamos para Portugal. Chegou lá, a gente conheceu o Daniel, então somos amigos de antes de irmos para Portugal, quer dizer, desde 2013, talvez. A gente tem então uma amizade. Quando eles vêm para o Rio trabalhar, eles ficam hospedados na minha casa. São pessoas do coração, ela assim, falou. sabe? São pessoas muito queridas, sabe? Eu falei pra ela, eu nem sabia, mas agora que você falou que você é amiga do Márcio, já deu até um quentinho no coração. Acertei no convite, né? Que a gente chama, mas às vezes fica com medo. Mas voltando aqui pro assunto de backup, eu vou te perguntar sobre o processo, mas eu tenho uma neura que eu só compro câmera com 2 slots. Certo. Porque eu já perdi cartão assim, né? Fui fazer um evento, eu não gosto muito de cartão grande, mas teve um cartão que veio na câmera, que era um cartão de 128, eu coloquei ele para backup. Certo. Aí fui fotografar, tinha feito umas 10 fotos, estava bem no início do evento, era um evento corporativo, e a câmera começou a dar mensagem de que o cartão estava com um defeito. Aí eu falei, e agora, qual dos dois, né? Aí tirei um, testei, tirei o outro, era o de 128, e eu não consegui recuperar aqueles arquivos, né? A sorte é que estava bem no início e eu tinha o backup do outro. Aí eu só refiz algumas fotos, eram fotos do auditório vazio, uns detalhes assim. Fotos de aquecimento. Fotos de aquecimento. Então, é até legal, não sei se você vai falar sobre isso, mas deixa eu mostrar aqui. Eu sei que no início, né, nem sempre dá para investir numa câmera de 2 slots, mas se possível, tenha, né? Porque aí dá para você ficar mais tranquilo em relação a isso. Se não tiver, que você trabalhe com cartões menores, né? Que aí você vai trocando, pelo menos se perder, não perde tudo. E eu ando com uma bolsinha assim, ó. Porque eu já perdi também cartão numa festa de família. Sim. Que eu botava no bolso e o cartão voou. Sim. O cara passou limpando, jogou no lixo achando que era cartão de celular grande, tipo antigo, obsoleto. Certo. Depois eu achei o cartão, que eu fui perguntar pra ele, ele falou, tá naquela lixeira ali. Mas era... Você se viu. E eu falei, meu Deus do céu, né? Consegui salvar, mas era um evento de família, mas mesmo assim a responsabilidade pra mim é a mesma, né? Que as pessoas iam me cobrar daquilo e depois disso eu aprendi, falei, isso... há uns eu também já 15 anos atrás, né? Aí eu aprendi, eu falei, nunca mais faço isso de colocar cartão no bolso. Ele vai sempre na carteirinha aqui. Eu tenho uma coisa que eu faço como segurança, né? Que todos os meus cartões têm meu número de telefone, meu nome é o número de telefone. Primeiro que identifica o cartão, então, como tem aquela promiscuidade de equipamentos dentro da equipe, é muita gente. Um explica para o outro, empresta para o outro e tal, é mais fácil de recuperar ou de eu saber com quem está o cartão. E se perder, as pessoas te ligam. Eu boto a etiqueta em tudo. Boto a etiqueta nas lentes, nas tampinhas, nas câmeras, no computador, na bolsinha do lado de fora, para se eu perder a bolsinha, a pessoa me ligar, enfim. E a pessoa me ligou. Eu perdi o cartão de um casamento. Eu sou super metódico. Quando terminou o casamento, a gente se reúne. Estava eu, o Lipe e o Eric. Eles me passaram os cartões. No dia seguinte, estava viajando para fazer um casamento na Grécia. Eu tinha que passar a noite fazendo backup daquilo, para baixar, fazer backup, para poder levar todos os cartões que eu tinha nas mãos para poder fazer esse casamento que era importante. Eu passar 10 dias viajando. E aí, quando eu cheguei em casa, comecei a baixar, falei, caramba, tá faltando um cartão. E aí eu fui na câmera, peguei o cartão reserva, o cartão de backup, vi que as fotos estavam lá, pressão 12:8, tranquilo, baixei as fotos. Enquanto isso, de manhã, quando eu acordei, tinha uma mensagem da cerimonialista falando, olha, cara, o pessoal lá encontrou um negócio com seu nome, isso aqui é seu, mandou uma foto do meu cartão. Eu falei, é meu sim, isso é um backup. E aí falei para ela, isso é um backup e tal, eu já tenho essas fotos, mas eu vou mandar buscar aí. Mandei um motoboy na casa dela, no governador, peguei o cartão para poder ter mais um cartão para levar para viajar. Então fica a dica assim, dessa coisa de botar os nomes. É até legal que tem algumas pessoas que consertam câmeras aqui no Rio, e quando chega algum aluno meu lá para... você é aluno do Marcinho, né? Porque a câmera está com o nome, a bateria está com o nome. Vários alunos meus já esqueceram, a Carol Oliveira já esqueceu um pacote com várias baterias no arpoador, em cima de uma mesa daquelas de pedra. A pessoa ligou para ela.
Então, sim. Ah, mas se alguém encontrar seu MacBook, vai te ligar, eu falei, bom, se eu encontrar uma mochila com um MacBook dentro e tiver um telefone, eu vou ligar para a pessoa. Exatamente. Eu estou dando chance dela ser honesta e me devolver. Né? Então, eu estou viabilizando a honestidade da pessoa e eu poder, né, não ter que acionar o seguro. Uhum. Então, uma dica é seguro, uma dica é botar nome em tudo, inclusive na bolsinha e tal. Sobre cartão de memória, acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a gente não pode usar mini SD com adaptador. Isso. Isso tem que ser falado na primeira aula de fotografia, porque todos os alunos que chegam para mim, as pessoas têm micro SD dentro da câmera, porque o desgraçado da loja de fotografia dá para ele de presente aquilo. Então ela não quer gastar mais aquilo 150, não vale 200 nada. Reais. Aquilo vale a sua desgraça, aquilo vale seu infarto. Né? Porque você vai morrer por causa de não conseguir entregar as fotos, a pessoa vai te processar e você vai morrer infartando por causa de um cartão de memória micro SD. Então, se você tem algum em casa, jogue fora. Não guarda, porque você vai se sentir tentado a usar aquilo algum dia. Muito bom. Joga fora, por favor. Tá? Maravilhoso. E é impressionante o número de fotógrafos que usam cartão micro SD. É verdade, já vi vários. Se você está me ouvindo agora... Se você está me ouvindo agora, abra a sua câmera. Se tiver um cartão micro SD, joga ele fora, por favor. Isso é a primeira coisa. Gasta uma graninha e, logicamente, tentar comprar um cartão num lugar em que você tem um mínimo de confiança, porque é bastante provável que no Mercado Livre ou no AliExpress você compre um cartão que seja falsificado, né? E aí você tem que procurar um fornecedor de, sei lá, de material que seja confiável para você comprar um cartão. Cartão SanDisk é um cartão muito falsificado, muito. Provavelmente esse 128 que você teve, que deu problema, certamente é um cartão falsificado. Provavelmente você disse que ele veio com a câmera. Veio. Então veio com essa câmera aqui. É possível que a pessoa que vendeu a câmera para você tenha deixado esse cartão para você e eles dão realmente de presente, porque para eles é muito barato isso. Mas é quando você abre, lá dentro tem um cartão micro SD adaptadozinho nele. Vou abrir, já não funciona mais, né? Vamos ver o que tem. Assim, então não tem que ter cuidado com cartões falsificados e cartões micro SD, isso é uma coisa, né? E aí você tendo 2 slots, acontece isso que eu falei para você. Eu perdi um cartão, cheguei em casa, o outro cartão estava com as fotos e foi simples assim, não precisei nem ficar preocupado, ficar nervoso com isso. É verdade. Eu não fui aluna do Márcio, mas as minhas coisas todas têm nome. Isso aí! Porque eu trabalhava com um fotógrafo que tinha Canon também. E aí ficava maior confusão. Teve uma vez que eu voltei para casa com uma lente dele. E eu sabia porque a minha lente era 1.4, a dele era 1.2. Aí eu falei, opa, eu venho com a lente dele. Eu só consegui identificar por isso. Falho. Foi não. Foi não, é porque era mó vucu-vucu mesmo. Mais forte que você. Que isso? De casamento, né? E em algum momento a gente trocou e eu fotografava às vezes com a câmera dele também. A partir desse momento eu falei, nunca mais. Eu coloquei nome em tudo meu, porque, pô... Não, é um hábito legal. Eu acho que é mais uma dose de carinho que você tem com o seu trabalho, sabe? Só não coloca o telefone, vou passar a colocar o telefone. Não, é legal, porque se você perder, as pessoas te ligam de verdade, assim. Ligam mesmo, sabe? Isso é uma coisa bacana. Muito legal. Teve uma experiência que aconteceu comigo. Não sei se alguém já passou por isso. Se passou, gente, comenta aqui. Eu me senti um pouco melhor, porque até hoje eu me sinto mal com isso. Eu me formei em tecnologia, né? Meu marido é de TI. E teve uma época, acho que foi 2018, que aconteceu isso. Tem tempo. Tava rolando porque assim, tem sempre vírus, golpes, né? Tentativas de várias coisas na internet. E ele é gerente de TI, ele tinha dado um treinamento para a empresa onde ele trabalhava, falando sobre isso, sobre segurança da informação, sobre você não abrir qualquer e-mail, se você não clicar em qualquer link, abrir um PDF. Porque antigamente era só link. Então eu sabia que se você passasse o mouse pelo link, você via o endereço certo embaixo, que geralmente era endereço de vírus, né? O Windows, eu usava o Windows, então o Windows, né? Mais suscetível, né? É mais suscetível do que Mac e tal. E aí,
ele tinha dado um treinamento e falou pra mim, Ana, deixa eu te avisar, porque tem várias novidades, você não tá mais no mercado. Por favor, não abra PDFs, porque agora o PDF vem com vírus. Eu falei, caraca, a gente não tá salvo de nada, né? Porque antes era só link. Beleza. Que aí ele falou, ele criptografa toda a sua máquina e te manda uma mensagem dizendo que o seu computador foi hackeado e tal, e você tem que pagar um valor que pode ser que ele devolva ou não. Aí eu falei, entendi. Beleza. Não, isso nunca vai acontecer comigo. Nunca vai acontecer comigo. Aí um belo dia, véspera de carnaval, em casa, sexta-feira, eu tava mexendo no computador em alguma coisa e o meu HD de backup estava conectado no computador naquele momento, né? E eu fui abrir uma página de um site de um fotógrafo, não vou falar qual é o fotógrafo, porque pode parecer que foi o cara e não foi. Talvez o site dele tivesse... Não, mas ele foi culpado. Não, tô brincando, não sei nem quem é. Talvez o computador dele tivesse também com um problema, ele nem tenha visto. Aí eu fui entrar no site, quando eu cliquei para entrar no site, deu uma mensagem que eu tinha que atualizar a fonte para eu poder acessar aquele site. Eu nem li a mensagem direito, cliquei em aceitar, e ali ele baixou o vírus e começou, e aí ele vai por baixo dos panos, né, criptografando tudo. Eu tinha mania de deixar o computador ligado, deixei o computador ligado a noite toda. De manhã, ele tinha dado boot no computador e tinha uma mensagem em inglês dizendo que o meu computador tinha sido sequestrado. Aí eu li aquela mensagem e falei, putz, tem vírus no computador. Aí fechei a mensagem, abri o antivírus, rodei e nada. Aí dei um boot de novo, e aí veio a mensagem de novo e agora com um reloginho. Você tem 48 horas para pagar. Era 3... Eu não lembro quanto era, mas era não sei quantos dólares lá. Uhum. Acho que eram $800. Acho que era isso. Em criptomoedas. Em criptomoedas. E aí ele falava assim, se você não pagar em 48 horas, dobra o valor. E aí vai dobrando, vai dobrando. E era pelo número de arquivos que ele tinha contabilizado, né? Aí eu respirei fundo, falei, não vai ter jeito, eu vou ter que falar com o Rodrigo. Aí fui falar Abriu uma crise no casamento. Nossa, na hora que eu falei com ele, ele parou, respirou fundo, falou, deixa eu ver. Aí foi ver, li a mensagem, aí falou assim, Ana, eu não quero falar com você agora. Aí foi pro banheiro, bateu a porta, foi tomar banho. Eu falei, nossa, agora... Ficou chato. Agora vai rolar um divórcio aqui. Ficou sério. Aí depois ele tomou banho, acalmou, aí voltou. Falou, parada é o seguinte, a gente vai ter que comprar as criptomoedas, pagar o resgate e rezar, porque pode ser que eles não entreguem. Uhum. E aí a gente passou o dia fazendo isso, porque não era uma criptomoeda específica, que não tinha aqui no Brasil, então a gente teve que comprar no cartão, o cartão negava, porque não era um tipo de compra, se você fazia sempre. Aí eu tinha que ligar para lá para habilitar, aí a primeira compra não deu os $800, porque eu não sabia que aquilo era lance, né? Eu achava que era o valor certo, e era um lance que dava, e ficou faltando alguns centavos, a gente teve que comprar de novo, o cartão bloqueou de novo, a gente ligou de novo. Foi um rolê assim que levou o dia todo. E aí, a pessoa envelhece com isso, né? Poxa, não, e o meu medo era que eu tinha trabalho para entregar, né? Eu tinha 2 trabalhos para entregar, e como é que eu ia falar pro cliente que o meu computador tinha sido sequestrado, né? Uhum. Fora que ele ia pagar a minha vida inteira, porque o meu backup estava ali, né? Eu não tinha mais backup, porque o backup estava conectado, então ele criptografou o backup também. Uhum. E ele criptografa tudo, do TXT ao JPEG. Nada salva, entendeu? Uhum. Não tinha um arquivo que eu conseguisse abrir no computador. E aí a gente pagou o resgate, na época deu 3.000 e poucos reais de preju. E aí ele manda mensagem dizendo que ia baixar um software que ia descriptografar. Aí o Rodrigo falou, agora reza. Aí eu rezei muito. e o cara lá, sei lá, foi bonzinho comigo e descriptografou tudo. E aí com isso eu aprendi. Eu nunca mais conectei o meu HD de backup enquanto eu estava conectada na internet. Legal. E eu nunca mais não li nada, tipo, porque você vai no automático, igual do dirigir, né, que você acha que já tá... Quando você bate com o carro é porque você estava muito autoconfiante. Exatamente, muito distraído demais. E então fica a dica para não clicar em qualquer lugar, né? Essa é uma coisa que eu não costumo fazer, de
sair da internet quando eu plugo meu HD de backup. Assim, o meu protocolo, eu tenho em casa duas caixinhas, duas latinhas, na verdade, são latinhas de relógio. Uma com etiqueta cartões livres e outra com etiqueta não formatar. Eu chego em casa do trabalho, tiro os cartões, tiro o cartão da câmera, boto na latinha não formatar. E ali ele pode ficar 1 ano, que eu sei que eu nunca vou pegar um cartão ali para sair para trabalhar. Eu só pego da outra latinha. O cartão só sai dessa latinha não formatar quando ele vai para o computador para baixar as fotos para o computador. Depois que eu terminei de baixar, é que eu plugo o meu HD de backup, que está guardado na gaveta, plugo ele no computador, faço uma cópia simples, copio a pasta para o HD de backup, abro para ver se está tudo lá, ejeto o HD de backup, guardo, e aí esse cartão de memória, depois que está guardado em 2 lugares o arquivo, ele sai do computador e vai para a latinha dos cartões livres. Então, quando eu saio para fotografar, eu pego os cartões livres nessa latinha, formato na câmera e saio para trabalhar. Esse é o jeito e tem funcionado. Existem sistemas automatizados de backup que devem ser maravilhosos e que eu desconheço, como eu sou velho. Eu faço no feijão com arroz ali, do jeitinho que eu aprendi e que tem funcionado, sabe? Então, isso, assim, não tem dado errado, tá funcionando. E toda vez que eu ligo o meu computador e o HD rateia por qualquer motivo, a primeira coisa é plugar o backup para ver se está tudo lá, se o que eu estou procurando está lá. Se tiver, já posso começar a pesquisar mais aprofundadamente o que houve com outro HD, com o HD Master. Então, para todo HD eu tenho Master e tenho backup. E aí eu boto por ano, dentro do ano por meses, e dentro do mês por assunto. Tem gente que faz de forma diferente. Aprendi com o Clício desse jeito, e ele também é velho, e funciona. Sabe? Então, assim, é um método. Você não precisa ter exatamente esse, mas você tem que ter o seu método. Ele tem que ser seguro e você tem que seguir à risca aquilo, sabe? Então, se você chegou super cansado em casa, não quer baixar as fotos naquele dia, bota na latinha do não formatar, sabe? Porque ali você sabe que está seguro ali. Se você tentar botar a mão ali, vai levar um choque, assim. Não posso nunca pegar um cartão aqui, mesmo que você tenha certeza absoluta. Outra coisa, eu formato o cartão antes de sair de casa, porque se eu chegar no casamento para fotografar e tiver que formatar lá, se eu for olhar quais são as fotos que estão naquele cartão, eu vou ficar em dúvida se eu já baixei ou não, se eu já fiz backup ou não. Eu também. E quando eu vou para lá, eu tenho certeza absoluta que esse backup já foi feito, que eu tenho que apagar aquele cartão, sem olhar. Então eu faço isso, mais uma vez, mecanicamente, metodicamente, sabe? Funciona. Sim, tem funcionado. Eu trabalho parecido. Só que eu tenho um Drobo, que é um aparelhinho que você coloca vários HDs e aí ele faz backup para os outros, né? Ele replica para os outros automaticamente. Porque eu tinha... Minha memória é péssima, cada vez pior. E eu esquecia se eu tinha feito... Ficava na dúvida se eu tinha feito backup ou não. Então, eu mudei para o Drobo por causa disso. Porque eu vou copiar e ele vai fazer o backup para mim. Tá. E se der algum problema ali, já aconteceu, de algum HD queimar, ele tem o backup, você só tira ele, pluga outro HD e ele refaz tudo de novo, né? Em relação a guardar os cartões, eu também guardo numa caixinha, só que eu só tiro de lá quando eu entrego o trabalho. Aí eu entreguei o trabalho, que eu deixo como se fosse um backup também. Eu acho que também é isso, assim, ele fica lá na caixinha de cartões livres, ele ainda é um backup, porque os arquivos estão ali dentro, só formato na hora que eu vou sair, que eu vou reusar aquele cartão. O que eu faço às vezes tipo, como eu tenho 2, né, os lotes, aí eu já deixo livre para pagar, o outro fica ali de backup. E aqui na bolsinha, não sei como é que você faz durante o evento, porque como eu trabalho com cartão pequeno, eu troco de cartão durante o evento, né? Aí eu coloco assim, se ele tá livre, ele tá com um númerozinho para frente. Se ele tá cheio, aí eu viro o cartão e coloco assim, que aí quando ele tá com o verso para frente, pelo avesso, é porque ele já tá usado. Para eu não correr o risco de pegar ali no meio do evento. Eu tenho uma bolsinha bem parecida com essa, com uma coisa também, uma alça também, que eu boto na meia e passo em volta da canela para não perder e tal. É o que eu uso também, esse tipo. Só que eu uso cartões grandes, uso cartões de 128.
Ah, se os cartões são grandes. Porque, assim, porque isso tem uma certa... Tem os dois lados dessa história, né? Que se você usa um cartão maior, se você perder, você perde tudo. Mas também diminui o risco de você perder. Se você tem um cartão só, é mais difícil você perder do que se você tiver 10 cartões de 16. Sim. Sabe? Então, se você tem 10 cartões, você também aumenta a chance de perder alguma parte do trabalho. Enfim, isso é uma preferência pessoal, isso não tem, tá? Então, o método, ele não vai influenciar realmente, porque ou você aumenta a sua chance de perder, ou se você perder, você perde tudo. Então, tanto faz. Qualquer um dos dois não tem certo ou errado, entendeu? É uma preferência pessoal mesmo. Não, e os 2 slots, para mim, funcionam porque, por exemplo, quando eu vou fazer evento com equipe, toda hora vem alguém pegar o cartão, né, para poder copiar, porque tem alguém editando ali já para entregar aquilo na hora, né? Já aconteceu de eu entregar e o outro de backup ficar na câmera e a pessoa lá na confusão com outros fotógrafos se confundir e não baixar, copiar, entregar para outro fotógrafo que ele formatar. E aí a pessoa voltou para mim e falou: Ana, temos um probleminha. Aí eu falo: não, beleza, eu tenho aqui no backup. Olha isso. Só que aí o backup tinha tudo. Ela tinha que olhar lá para ver quais as fotos que ela não tinha para pegar, entendeu? Eu acho que antes de gastar dinheiro, né, dispor de um dinheiro para ter uma câmera de 2 slots, tem que ter um cartão que não seja falsificado e um cartão que não seja micro SD. Isso é básico. Né? E um processo, né, para você... Um processo, tem um método, né, para que você obedeça. Né? Aliás, assim, falando um pouquinho sobre computador e tal, eu estou muito longe de ser um expert de computador, mas eu sou um usuário, uso isso há muitos anos. E desde que eu mudei para a Apple, eu não quis voltar para o Windows. Né? Isso também é um pouco polêmico, mas eu outro dia estava conversando com a Fernanda Caetano, do Infoco, que é uma super editora de fotos. Ela trabalha com tratamento e edição de fotos para outros fotógrafos e tal, tem um volume muito grande de trabalho, e ela gastou uma grana para comprar um super computador para ela, sei lá, tipo R$8.000, para comprar um computador gamer, que era um computador com processador incrível, com muita memória, com isso, com aquilo e tal, e o computador dela simplesmente não fazia o Lightroom rodar do jeito que ele precisava, e o Photoshop. Né? Porque ele foi projetado para ser um computador para você jogar. Para ter gráfico sendo atualizado rápido. Mas ele não é feito para processamento de imagem. É diferente. Né? É diferente, inclusive, de processamento de imagem para você editar vídeo. Né? Então, eu posso dizer, não com expertise de um técnico como você e como o Rodrigo, mas como uma pessoa que usa isso há muito tempo, você compra um computador da Apple, ele vai durar 10 anos na sua mão, vai ser super bem atualizado durante 10, 12 anos, mais ou menos. E a partir daí já começa a ter dificuldade de atualizar, e você precisa de um técnico para te ajudar a burlar o sistema da Apple para você continuar atualizando. Mas até lá, você dificilmente vai ter algum problema algum dia. O computador dificilmente vai travar, sabe? Então, para a gente ter uma ordem de grandeza, eu andei até vendo no Mercado Livre, assim... Da Apple, basicamente, hoje você tem os MacBooks, que são os laptops da Apple, que aí você tem a série Air e a série Pro. Lógico que a série Pro é melhor do que a série Air, é mais caro. Mas um Air já funciona muito bem. Um Air com um M3, você vai pagar na faixa de R$8.500 mais ou menos hoje no Mercado Livre, um novo, com 16 GB, não, com 24 GB, já com chip M3. A partir do chip M1, que foi revolucionário. O chip M1 foi um chip que há uns 4 anos atrás a Apple lançou com a promessa de que seria revolucionário. E é revolucionário, sim. É um super processador, super. E aí a gente já está na 4ª geração desse chip. Então é o que tem de mais legal hoje para você fazer. Então com M3, se você tiver um M1 já está super bom. M2 bacana, eu uso o M2 em casa no Mac Studio, um computador mais potente. Mas hoje já tem M3 com esse preço que eu falei para você, nessa faixa de R$8.500 mais ou menos, e aí, lógico, o MacBook já vem com a tela, você não gasta dinheiro com display, lógico que é legal você ter um monitor maior para você usar e tal, mas, enfim, já está tudo ali. E um Mac Mini, que é um computadorzinho pequenininho, do tamanho dessa caixinha aqui, um pouco maior que essa caneca, e já tem com M4, e que custa R$6.500, sabe?
E aí é um computador que você vai comprar hoje e aí em 2035 a gente volta a se falar. Entendeu? Exatamente isso. Sabe? Essa história que você estava falando com a Fernanda, a gente sempre bateu vários papos sobre isso, eu, ela e o Fábio, até a gente convencê-la de mudar, porque é um processo você migrar. Muita gente tem uma certa resistência com o Mac por causa do software, né? Sim. De se adaptar. E lá em casa, eu sempre falei isso. Falava, é aquela coisa, né? Dois de TI lá, o Rodrigo com um pensamento muito forte, e a gente sempre brigou muito por iPhone e Samsung. Ele sempre foi a favor da Samsung, eu sempre fui a favor do iPhone. E eu sempre falei pra ele, cara, eu vejo a galera usando o Mac e dura muito mais, eles não têm os problemas que eu tenho, porque o problema do Windows é que você compra e 2 anos depois ele já tá obsoleto, né? E aí você gastou uma grana e você tem que investir de novo mais uma grana, ao passo que o do Mac vai durar mais tempo, tem uma vida útil maior. Desculpa te interromper, mas sabe o que eu acho? Acho que é pior do que isso, que você ter que atualizar daqui a 2 anos, é que você não vai atualizar daqui a 2 anos, que você vai ficar com pena. Pô, acabei de comprar esse computador, vou gastar dinheiro, e você não gasta, e você começa a gastar a sua saúde com aquilo ali, sacou? Sim. Você começa a postergar essa atualização, e você vai, sabe, minando a sua saúde por causa disso, sabe? E o que acontecia no passado é que a resistência do Rodrigo especificamente era muito grande, porque o preço sempre foi muito alto, comparando assim um com o outro, né? O Mac sempre foi muito mais caro. Só que agora a diferença já não é mais tão grande assim. Então, quando eu troquei agora, eu fui para o Mac Mini, porque eu estava fazendo cotação para um outro da Dell, e a gente viu que a gente ia ter que pagar R$2.500 só de imposto. Aí o Rodrigo falou, porra, não vale a pena. Aí eu tinha um amigo que ele sempre compra de uma importadora, os Macs, e ele tinha me indicado. Aí eu fui olhar lá no site e falei, aqui, Rodrigo, tá na promoção, porque tinha acabado de sair o M4. Aí eu falei, tá com promoção aqui, porque já é um chip antigo, e vai sair mais barato, e ele é melhor do que se eu comprasse, porque eu comprei o de 1 tera. E vai sair melhor, mais barato do que se eu comprasse um da Dell. Né? Aí ele falou, não, tudo bem, então você me convenceu, agora vale a pena. Aí eu comprei o Mac Mini, eu tenho um monitor da Dell Ultra Sharp, que é maravilhoso, que é bom para foto. E tenho um Mac Air para trabalho quando eu tenho que ir para São Paulo, assim, que mobilidade. Super me atende, ele é levinho, o outro era pesadão, um trambolho para carregar. Então, e o que eu amo é que é tudo conectado, né? Então e eu sou uma pessoa muito esquecida, então, tipo, às vezes eu fiz um texto, sei lá, fiz a pauta no Mac Mini. Certo. E aí, caraca, eu tô aqui. Não, eu consigo acessar pelo celular, consigo acessar pelo... Tá lá no iCloud, tá tudo lá. Tá tudo lá, entendeu? Isso que eu ia falar. Tem gente que faz backup, voltando 2 passinhos, tem gente que faz backup na nuvem também, acho super legal. Só que na nuvem, o fluxo de arquivos, ele é muito mais lento, né? Então, se você tem que mandar 10 GB de arquivo, e 10 GB, gente, para quem trabalha com casamento, né? Um casamento você tem 200 GB de arquivo quando você termina um casamento, né? Às vezes você tem 10, 12 mil fotos. O normal, para a minha equipe, entre 6 e 8 mil fotos. Cada uma entre 24 e 48 megas, cada arquivo desse, depende da câmera. Enfim, depende da setagem da câmera. Então, o fluxo, teria que ter um fluxo muito, muito bom de internet, eu não tenho isso. O que talvez funcione é você pegar os arquivos finalizados em alta e botar como um terceiro backup na nuvem, acho que funciona. Só para voltar um pouquinho nesse assunto, acho que uma coisa que ficou faltando a gente falar desse backup na nuvem. Agora, sobre Apple e o Windows, assim, eu não tenho a menor dúvida que eu nunca mais volto para o Windows. Posso estar cometendo um pecado, abrir um telhado de vidro e amanhã trocar. Não tenho, aí eu volto aqui para dizer, olha, troquei. Mas, cara, eu uso há muitos anos e nunca tive problema, sacou? Eu não pretendo voltar. Foi uma luta para conseguir chegar lá. Os computadores hoje, principalmente esses da Apple, eles têm o HD interno cada vez menor. 256, 512, é difícil ter um de 1 tera. Quando tem de 1 tera, você paga bastante dinheiro para ter um de 1 tera. O meu também é. O meu, por acaso, é até de 2 tera, porque eu tenho os documentos lá de 25 anos guardados lá dentro, não sei o quê, e tem muita coisa, e eu sou acumulador. Mas, na verdade,
as fotografias elas não ficam arquivadas dentro do computador. Isso é muito importante que as pessoas entendam isso. As minhas também não, é só para eu poder processar os arquivos, que Exatamente, é mais rápido, pelo Lightroom, quando elas estão ali no local. Né? O seu HD dentro do computador é para você rodar o sistema, rodar o programa e tal. No máximo, você usar aquele catálogo. Isso. Tá? O Daniel faz isso, ele usa o catálogo que está em uso, ele passa para o HD do computador para ele ficar mais rápido. Mas com o fluxo de dados que você tem hoje, de um MacBook desse para um HD externo qualquer, não precisa nem ser SSD, ele não trava nunca o Lightroom. Então você pode usar o catálogo mesmo ele estando no HD externo. Então você tem, num lugar, você tem o seu sistema, que é o seu computador, com o HD interno dele rodando só o sistema, o mais vazio possível. E você vai ter, fora dele, o lugar onde você guarda os seus arquivinhos todos, que é o seu HD externo. E na gaveta, um igual a esse, igualzinho, que é o seu backup, que você só pluga para fazer backup. Isso vale para o Windows também, gente, porque fica muito mais leve se você deixa o seu HD onde está o sistema operacional, seja ele Mac ou Windows, vazio, para ele trabalhar, e os arquivos em outro lugar. Assim, uma coisa também que acho que vale a pena a gente conversar é que a pessoa, quando começa a fotografar, principalmente quando se profissionaliza, quer dizer, começa a pensar, bom, daqui para frente eu vou mexer com fotografia profissionalmente, vou ganhar dinheiro com fotografia. A minha fotografia vai passar a ser comercial. Vou fazer os primeiros batizados, vou fazer festa infantil, vou fazer newborn, vou fazer casamento, o que é retrato, que você tem que entender que o computador é um equipamento fotográfico. Que às vezes a gente gasta dinheiro numa câmera, numa lente, num flash, em pilha, em bateria extra, em cartão de memória bom, e esquece que a gente tem que ter um computador. Porque o processo fotográfico ele começa na câmera. Uhum. Mas ele só vai ser entregue para o cliente depois que ele passar no seu computador. Então não adianta você ter a melhor câmera da Canon do mundo e ter um computador sarapa do lado que você vai... Porque quanto melhor a câmera, maiores os arquivos. Verdade. Mais processamento você vai precisar e mais você vai envelhecer quando aquela carroça começar a enguiçar no meio do caminho e você começa a ficar desesperado e tem que entregar e, nossa, desligou de novo. Aí você liga de novo o computador e chama o técnico e não sei o que e tal. Então, se você botar na cabeça que o seu equipamento fotográfico inclui um computador, talvez, me arrisco a dizer que talvez valha a pena você ter uma câmera menor, uma câmera mais de entrada, gastar menos dinheiro numa câmera para sobrar uma grana para você comprar um bom computador. Porque esse computador ele vai te acompanhar durante 10 anos, como a gente vem falando. E a câmera, mais ou menos de 3 em 3, 4 em 4 anos, a gente acaba trocando, ou porque sai um modelo novo, ou porque você tem uma oportunidade qualquer de trocar a sua para um modelo igual, se ela estiver funcionando bem. Então, botar na cabeça que o computador é um equipamento fotográfico, sabe? E ele é muito importante nesse processo todo. Isso é maravilhoso que você falou, porque muita gente tenta economizar nesse... Gasta dinheiro todo na câmera e não sobra dinheiro para o computador. Exatamente. Aí depois fica sofrendo para poder entregar o trabalho, né? Exatamente. Muito legal. Como que você faz no seu dia a dia hoje, no seu fluxo? Assim, tem um processo, você explicou um pouquinho de como que você faz quando você chega em casa, né? Certo. Mas tem um checklist? Uma coisa que você já faz... Bom, eu sempre separo o meu equipamento com muita antecedência, normalmente na véspera. Boto as baterias para carregar, abro a minha mala, vou botando de um lado da mala tudo aquilo que eu realmente tenho que levar e vou botando as baterias conforme elas vão ficando carregadas e tal. Então eu tento organizar isso com o máximo de antecedência. Isso porque se eu não fizer isso com antecedência, eu vou dormir pensando nisso. Eu tenho que arrumar o equipamento para sair para fotografar amanhã. Então, casamento eu sempre carrego tudo na véspera. Separo a minha roupa na véspera, deixo tudo. Para eu esquecer, eu vou dormir sabendo que está tudo pronto para no dia seguinte eu pegar, me arrumar e sair para fotografar. Isso eu acho que é uma coisa que cada pessoa funciona de um jeito, né? Se eu não fizer isso, eu vou ficar pensando, gastando neurônio o dia inteiro pensando, pô, tem que arrumar. Eu não posso esquecer de botar um jogo de pilhas extra, não posso esquecer de levar o outro flash, não posso esquecer de levar a correia. Sabe? E isso funciona, assim, dificilmente eu esqueço alguma coisa. Esqueci o cartão de memória semana passada, já estou bolado com isso, assim, já estou pensando em como nunca mais esquecer um cartão de memória antes de sair de casa, sabe? Uhum. Eu acho que isso, assim, em termos de método, é isso que eu faço, assim, com o máximo de antecedência. Aí durante o evento, tem algum procedimento? Vocês fazem backup lá? Não, a gente não faz backup lá. Normalmente eu entrego os meus cartões de memória para a minha equipe sou eu e mais 4 fotógrafas, 4 mulheres. A minha vida não é fácil.
Mas vão Elas são todas maravilhosas, elas são maravilhosas. Vão todas elas no casamento? Não, normalmente vou eu e mais uma. Se o casamento for com mais de 200 pessoas, eu proponho aos noivos levar a terceira fotógrafa. E aí ele paga mais exatamente o valor que eu pago para os fotógrafos. Uhum. Eu hoje pago R$1.000 para o segundo fotógrafo. Para o segundo e para o terceiro. Segunda e terceira, porque são sempre mulheres. Uhum. Esse é o valor que eu acho justo, que eu acho que é, enfim, que houve uma época que eu pagava mais, não mais de 1.000, mas proporcionalmente. Durante muito tempo eu paguei R$900, há muitos anos atrás já. Então, mas de um modo geral, pelo menos é uma percepção minha, que os clientes estão pagando cada vez menos pelo casamento. Assim. Houve uma época lá em 2016 em que a gente vendia também um casamento por R$15.000 com alguma facilidade, né? Hoje em dia isso é muito difícil, pelo menos para o meu público, tá? Eu não trabalho com público AA, trabalho com público que quer ser tratado com carinho, assim, com educação e com carinho, que é o que eu proponho. Fotografia, cara, a minha fotografia é legal, a sua é maravilhosa, o filme do Elton é o melhor do mundo, a gente tem centenas de milhares de fotógrafos maravilhosos que vão ter o mesmo nível mínimo de fotografia que as pessoas precisam para casamento. Mas eu acho que o que diferencia realmente é a forma como você trata o seu trabalho, como você trata o seu cliente. E acaba que você vai mais ou menos filtrando, as pessoas vão te vendo trabalhando e tal. Com a pandemia isso deu uma misturada, uma chacoalhada nesse mercado, até porque eu fiquei 2 anos quase sem trabalhar, e as pessoas não me viam trabalhando, então, porque os meus 20 e poucos casamentos me traziam outros 20 e poucos para o ano seguinte, que as pessoas me viam lá trabalhando, madrinhas, convidados, etc. Os próprios noivos indicavam porque percebiam a forma, enfim, cuidadosa que eu lidava com aquilo. E como a gente ficou 2 anos sem ter o que fazer, essa poeira baixou, e aí até essa poeira voltar, aí tem um esforço de marketing grande que eu não estou muito disposto a fazer. Então diminuiu um pouco o número de casamentos, aí o negócio do ticket diminuiu, e aí eu ajustei o ticket delas para R$1.000, que eu acho que é um ticket bom hoje para o Rio de Janeiro, e dentro daquilo que eu consigo vender do meu trabalho. Hoje eu cobro mais ou menos uma faixa de R$11.000, entre R$9.000 e R$11.000. Eu não tenho nenhuma vergonha, nem nada de falar sobre isso. Se eu precisar fazer um casamento por 6, eu faço. Depende se o casamento me interessa, eu estou disposto a fazer. Se aquelas pessoas são legais, se elas realmente não podem pagar. Porque sacanagem é você baixar de 10 para 6 e chegar lá e aí é tudo uma ostentação danada e você vê que a pessoa desvalorizou. Mas dificilmente isso acontece comigo. Eu vejo muitos fotógrafos reclamando disso. Mas eu acho que é uma forma de... você acaba filtrando, a forma como você lida com isso, acaba filtrando o cliente que vem para você. Sabe? Isso é muito natural, assim. E aí acho que as pessoas ficariam com vergonha de fazer isso comigo, pelo que eu entrego, sabe? Sim. E sei lá, é lógico que tem muita gente sem vergonha no mundo. Né? Gente ruim é o que mais tem. Mas assim, mas não aparece, não pinta para mim. Agora, tenho feito menos casamentos e tenho feito outras coisas. Né? Enfim, outras coisas que eu gosto de fazer. Tenho essa disponibilidade também, né? Eu posso me dar o luxo de fazer essas outras coisas. Muito legal. Então, são sempre você e mais alguém. E aí, lá, durante o processo, vocês não fazem backup? A gente não faz backup. Elas levam os meus cartões de memória. Então, eu levo cartão de memória, 2 cartões para cada uma. Normalmente, elas operam com 2 câmeras cada uma. Eu também opero com 2 câmeras. Eventualmente, elas fazem com uma câmera só e tem outra de reserva, que aí estão fazendo de 24-70. Eu faço, normalmente, de 25 e 85. Eu uso aquelas lentes bates da Zeiss, são lentes boas, são leves e são muito boas. Me adaptei bem. Então eu uso Sony, uso uma Alpha 7 III e uma Alpha 7 IV. E é isso, 85 e 25. Ou elas fazem também de 35 e 85, ou elas fazem de 24-70 e aí eu uso uma câmera só. Legal. Esse é o equipamento que a gente usa. Uso 2 flashes, um em cada câmera. Não necessariamente flash da Sony. Eu uso flash Nikon na minha Sony, que eu uso flash manual. Então, tem uns flashes da Nikon SB910 que são maravilhosos, que tem 20 anos de uso, nunca falharam. Aí eu adoro. Funciona, no manual ele funciona super bem. Legal. Funciona super bem. E aí, quando você chega em casa, aí você faz o backup. Aí chego em casa... Tento baixar no mesmo dia para o computador e fazer backup. Se eu não consigo, se eu estou muito cansado, eu boto na latinha dos não mexa
E eu não vou mexer mesmo, só vou mexer quando for baixar. Esse é o meu processo, normalmente é esse aí. Muito legal. Eu gostei muito de uma coisa que você falou lá naqueles textos que você me mandou da live com o Fábio, que backup não é opção, é processo. E que computador ruim consome a nossa energia, não só o tempo. Então, teve algum momento específico que virou essa chave em você, ou você sempre pensou nisso já? Não, eu acho que eu tentei não passar por esse processo. A gente acaba passando, né? Tem sempre um momento que o seu computador começa a dar problema e tal. Mas depois que eu mudei para a Apple, eu realmente nunca mais tive esse tipo de... Mas eu vi muita gente em volta de mim. Essa coisa de ser professor, né, Ana? Você acaba virando um ponto de referência para um monte de gente. E aí começa a dar merda na vida das pessoas, elas começam a ligar para você e você começa a sofrer por causa da merda que está acontecendo na vida da pessoa. É verdade. E aí eu passei a pedir, pelo amor de Deus, para a pessoa se cuidar, né? Porque eu não aguento mais sofrer porque o seu computador está ruim, você entendeu? Acho que é mais por isso, assim. Faz todo sentido. Falando aqui de casos reais, a gente sabe que muitos fotógrafos só percebem isso quando dá errado, né? Você já viu situações críticas acontecerem por falta de estrutura? Pode compartilhar alguma história que te marcou? Eu acho que o mais importante de todos... tem duas coisas que eu acho legais, assim. Quando a gente quer testar alguma coisa, a gente descobriu uma técnica nova, alguém falou alguma coisa para você, você quer testar. Cara, testa aquilo em casa, bota um vaso de planta em cima de um banco, fotografa aquele vaso de planta em casa 100 mil vezes. Não leva a técnica nova, o equipamento novo, o negocinho novo que você comprou para testar com um cliente lá na Vera, entendeu? Eu tenho uma amiga que uma vez disseram para ela que era legal fotografar com a câmera em preto e branco para poder ver só luzes e sombras. Eu acho super legal isso. Já sei até quem falou. E aí... Ai, senhor. E aí ela descobriu, um dia falaram isso para ela, falou, nossa, que maneiro. Aí botou a câmera em preto e branco e foi fazer uma festa infantil. Por quê? Porque quando chega em casa, o arquivo RAW tá lá, coloridinho, bonitinho, né, para ela trabalhar. Só que ela tinha colocado a câmera em JPEG por um outro motivo qualquer. Deus. E aí ela estava com as fotos de uma festa infantil todas em preto e branco para entregar para o cliente. E aí? E aí teve que entregar. Em preto e branco? Em preto e branco. E o cliente não processou, não? Não processou, mas eu acho que esse cliente talvez não volte. Deve ter ficado lindo, super artístico, super documental, estilo Magnum. Logo uma festa infantil. Mas né? uma festa infantil que você supõe que seja muito colorida, etc, etc. Então, assim, então, quando a gente quer experimentar alguma coisa, não é a Vera que a gente experimenta a brinca. A brinca a brinca, adorei. Né? De verdade, lá, só depois que aquilo está testado. Essa merdinha tinha que ter dado com ela brincando em casa. Na hora que ela foi baixar as fotos, ela viu, tá em JPEG. Se tiver em JPEG em preto e branco, a foto não fica colorida no computador, não adianta. Vai estar sempre em preto e branco. Né? Então esse é um detalhe, uma coisa que eu vi acontecer. E outra coisa que eu vi acontecer foi essa questão dela perder os arquivos de um churrasco. Tinha talvez 4 ou 5 tera de arquivos, tudo com backup, exceto churrasco. Isso foi suficiente para disparar um gatilho nela de incompetência, de baixa estima, de tudo que você possa imaginar de ruim, assim, sabe? De deprimir mesmo da pessoa, sabe? Ir parar no médico, tomar remédio e tal, porque ficou muito mal, porque se culpando por ter perdido aqueles arquivos. E eu vi isso, é muito grave isso, sabe? Chegou num ponto muito extremo, assim, sabe? E sabe, a pessoa sair de casa com um sapato de cada par diferente, assim, porque já não está mais ligando, não tem conexão com a realidade, assim, sabe? De tão, assim, de medicada que estava por causa desse... Então você vê que é uma coisa pequena. Dispara um gatilho às vezes, então... é horrível mesmo. É horrível, horrível, horrível. Eu estou me sentindo super mal por ter esquecido um cartão de memória na semana passada, sabe? Eu acho inadmissível esse tipo de coisa acontecer comigo e tal. Então...
Eu também fiquei muito mal quando tive o problema com a criptografia, porque logo eu que fiz faculdade de tecnologia, vou me deixar cair numa situação dessa, mas... Não, eu acho que quando a gente abre isso num programa como esse, né, que a gente está conversando com as pessoas, com fotógrafos e tal, você está dando uma... Isso é uma aula, primeiro eu acho que é uma aula de humildade da gente, porque a gente podia muito bem esconder isso, eu podia falar, não, eu já vi acontecer com fulano, com algum colega e tal, mas quando a gente bota que as pessoas que estão na fotografia como nós, eu fotografo desde 1989, não profissionalmente, mas profissionalmente talvez desde 2007, sei lá. Então a gente tem muito tempo fazendo isso, né? Eu dei aula para muita gente, então eu não estou livre disso. Se eu não tiver um método, se eu não tiver um protocolo, se eu não tiver pensado em como evitar que isso aconteça, eu vou estar o tempo inteiro pensando em como evitar que isso aconteça. Quando você estabelece um método, você gasta uma energia de fazer aquilo funcionar e depois você vai fazendo isso mecanicamente. Você não para pensar, você entendeu? Você não tem mais que sonhar com o que você tem que arrumar para o dia seguinte e para o casamento. Aquilo já está, o seu pacote já está pronto lá. Isso é verdade. Ah, e antes de criar um método, você faz muita besteira. Exatamente. E a gente está evitando que as pessoas façam besteira ao falar disso aqui, né? Exatamente. Tem um amigo que ele fez um negócio, ele é professor. E ele dava aula na escola, e aí o que acontece? Os notebooks leem o cartão SD, né? Aí ele falou que ele tinha que fazer alguma coisa na faculdade, que era urgente, ele não achava o pendrive. Botou no cartão. Pegou o cartão da câmera, que estava com foto, sorte que eram fotos pessoais, assim, não era nada de trabalho. Ele pegou, plugou no computador, transferiu a pasta dos arquivos que ele precisava, foi para a faculdade, fez o que tinha que fazer, voltou. Quando voltou, ele não conseguia mais ler aquelas fotos. Ele até via na câmera, mas ele não conseguia puxar os arquivos, né? Certo. Não conseguia fazer download dos arquivos. Por quê? Porque são sistemas operacionais diferentes. Aqui eu tenho o sistema operacional na câmera e tenho o sistema operacional no computador, que não se fala. Então, provavelmente, quando ele transferiu aqueles arquivos para aquele lugar, para o cartão, ele corrompeu algum outro lugar ali que fazia o endereçamento, né? O vetorzinho Exatamente. que apontava para aqueles arquivos. E aí ele nunca mais conseguiu pegar essas fotos. Então, mais uma dica, né? Nunca use seu cartão de memória SD que você usa para fotos, nunca use ele para transferir dados, né, de um computador para o outro, porque isso vai dar problema. Né? Ele tem que ser específico para o seu trabalho de fotografia. Se for formatar, formata também na câmera. Até porque quando a gente fala em formatar, a gente não está falando só em apagar, né? A gente está falando, como a própria palavra fala, formatar. Você está dividindo aquele seu espaço do cartão de memória em slots, em buraquinhos, né? Uma colmeia do tamanho para receber o tipo de arquivo que a sua câmera gera, né? Então, quando você formata, você não está só apagando, você está também dimensionando esses lugares onde os arquivos vão cair para ficar armazenados. Exatamente. Né? Na câmera tem duas funções, né? Tem o apagar e o formatar. Quando você apaga, ele não apaga definitivamente, né? Ele só... disponibiliza. Ele disponibiliza para que, à medida que você for fotografando de novo, ele vai gravando em cima. Só que aí ele não ocupa, ele não libera todo o espaço do cartão, porque aí ele deixa um espacinho ali. Então, quando você fica muito tempo só apagando, chega uma hora que ele manda uma mensagem para você, fala, olha, tem que formatar, porque não tem mais espaço. Aí você fala, como assim não tem mais espaço? Eu apaguei tudo. Não apagou, né? Ele só tirou da sua visão, ele ainda tá lá. Isso aconteceu comigo porque eu não sabia no início, né? Eu não sabia que tinha que formatar, eu só apagava. E aí, até que naquele momento me salvou. Eu fui fazer um evento, esqueci de fazer o backup daquele cartão, achei que tinha feito, e aí apaguei. Aí quando eu fui tratar as fotos, eu dei falta, porque era o último cartão e quando aparecia, era naquela academia do Carlinhos Jesus. Sei. E era o único momento que ele aparecia. Eu falei, gente, cadê o homem? Que eu não acho aqui. Aí eu fui ver, falei, putz, apaguei o cartão. Aí consegui, pelo software da SanDisk, recuperar, mas porque eu não tinha formatado. Tinha só apagado. Tinha só apagado. Mas o ideal é que você faça o backup corretamente, né? E formate, porque aí ele vai ficar com mais espaço, com o espaço certinho para você poder trabalhar. A gente está falando dessas tragédias aqui que é para as pessoas não repetirem, né? Exatamente. Aprender com erro, né? Não tinha ninguém para me contar isso antes. Exatamente. E olha que os professores falavam. Então, tipo, por exemplo, eu nunca usei cartão micro SD,
porque os meus professores ensinaram. Então, esse problema eu nunca tive que passar, esse susto eu nunca passei. Mas vi muitos colegas passando, porque mesmo o professor falando, eles ainda insistiam no erro, como você falou, né? É melhor jogar fora, porque se tiver ali, você fica tentado a usar. E como eles ganhavam, eles acabavam usando. Eu nunca usei. Então, esse eu já aprendi. Os outros a gente foi aprendendo. É isso. Com os erros. E acertos. Exatamente. Mas você não fica só nessa parte técnica, né? Então, vamos falar um pouquinho aqui da sua outra parte, que eu acho que é uma camada muito potente que você tem, que é essa parte da liberdade criativa e do prazer de fotografar, né? Então, na sua palestra, o Marcinho é palestrante também, tem uma palestra muito legal, que se você ainda não assistiu, assista. Peça para algum evento chamar esse moço aqui, porque as aulas dele são demais, o pessoal do Infoco ficou encantado com ele. Então, na sua palestra, você tem uma fala muito interessante, que você... Aliás, essa palestra que eu estou falando aqui, eu acho que não foi no Infoco, foi naquele... Eu falei um pouco sobre isso no Infoco, mas achei mais específico sobre o projeto do Léo, da Saldanha. Isso, que a gente fez as palestras online, né? Exatamente. Inclusive está no YouTube, vou deixar o link de referência aqui se você quiser assistir a palestra, porque essa está gravada. E são palestras super curtas e espetaculares, são palestras de 6 minutos. Isso, é bem curtinho e bem legal. Sensacionais, Nessa palestra você fala há quanto tempo você não fotografa por prazer. Como é equilibrar essa fotografia comercial com os projetos que alimentam o seu olhar? Eu comentei com você que eu fui músico, né? Trabalhei com música durante um tempo e tal. E tem uma expressão que os músicos usam, que é você ser guigueiro, que é aquele músico que tem que tocar com todo mundo, fazer tudo para poder pagar o aluguel no final do mês, e o cara pega todas as gigs para fazer, né? Que o fotógrafo também pega todas as festas e tudo que ele passa na frente dele, ele atropela, porque tem que pagar o aluguel no final do mês. E aí a gente acaba ganhando um pouquinho em cada um desses milhões de trabalhos que a gente faz, a gente acaba se desgastando, acaba entregando a saúde da gente. Cada trabalho desse que a gente entrega um pouco da saúde da gente, do tempo, da vida da gente. E se bobear, a gente não tem tempo para viver, para a gente ver filme, para a gente ouvir música, para a gente sentar e ouvir a chuva cair. A gente não tem tempo de ir à praia, a gente não tem tempo de fotografar por prazer. Eu acho que isso é um problema grande assim, na vida das pessoas, sabe? Eu sei que está todo mundo no corre, eu sei que é difícil pra caramba, mas eu acho que ao mesmo tempo as pessoas desvalorizam a gente quando a gente começa a entregar sempre mais do mesmo, assim, sabe? E aí fica cansativo para você, que aí vira um emprego, aí vira aquela coisa de que, sabe, ninguém é fotógrafo por obrigação, mas aí quando você vira esse fotógrafo guigueiro, você vira um fotógrafo por obrigação, você tem que pagar a próxima conta, e você tem que fazer aquilo de qualquer maneira, e você passa a se repetir, a entregar sem capricho, passa a fotografar em JPEG para não ter que tratar a foto do... Sabe, assim, você começa a entregar menos do que você pode, do que você quer. Uhum. Você acaba fazendo de qualquer maneira. Você perde esse carinho, esse afeto que você tem pela sua fotografia. E aí, assim, um dispositivo que eu acho que funciona super bem é a gente ter um trabalho pessoal para alimentar essa criatividade. O trabalho pessoal é aquele que vem de uma demanda interna. Quer dizer, os trabalhos, de um modo geral, eles têm demanda externa, ou seja, você fotografa para entregar essas fotos para alguém. Então, quando você sai, o mesmo exemplo que eu dei lá, quando você sai para fotografar o batizado do filho do seu primo, mesmo que ele não esteja te pagando nada, aquele trabalho teve uma demanda externa. Então você tem uma obrigação de entregar um mínimo de qualidade estética para essa pessoa que vai receber as fotos. Você não pode, por exemplo, fotografar tudo em preto e branco, se ele não gosta de preto e branco. Você não pode, ligar o foda-se. Você não pode fotografar tudo de cabeça para baixo. Você não pode fotografar só os pés das pessoas, né? Você não pode ir para um casamento em que não apareçam os noivos. Você não pode fotografar um casamento sem aparecer os noivos. Se você está fazendo um trabalho pessoal, você pode fazer isso. Você pode lançar no ar esse projeto. Um casamento em que os noivos não aparecem nas fotos. As fotos são para os noivos verem o casamento. Por exemplo. Você entendeu? Sim. Uhum.
uma coisa maluca como essa, ela só pode acontecer quando você está fazendo isso só para você. À medida que você começa a fotografar isso, se o noivo te contrate para você fazer uma fotografia em que eles não apareçam, você tem que entregar as fotos que eles não apareçam para eles. Então a demanda é externa. Você tem uma obrigação, você está fotografando pensando em alguém, no resultado. Quando você sai para fotografar broinha com mate, para você, cara, adoro broa de milho com erva doce e adoro mate. E você sai fotografando todas as padarias do Rio de Janeiro que vendem broinha e todos os mateiros da praia, isso é para você, não é para entregar para o mateiro nem para o dono da padaria. Você está fazendo um projeto chamado Broa e Mate. Broa e Mate no RJ. O seu projeto é esse. Você vai ter um puta trabalho. Um dia você vai fazer uma exposição com isso, você vai vender para o Matilhão esse projeto um dia, vai vender para o dono da Broa, Rio de Janeiro, o projeto para ele, mas porque ficou muito foda, porque você fez aquilo com a liberdade extrema. Assim. O Mário Nardi, que já deu entrevista aqui, né? Fotógrafo espetacular de esportes e de tudo, né? Ele é fotógrafo de tudo, mas enfim. Ele fala que ele ia para as piscinas fotografar as meninas da dança subaquática lá, balé, não sei como chama exatamente o esporte. Eu também não. Nado sincronizado. Saltos ornamentais e nado sincronizado. Ele fotografa debaixo d'água também, tal. Fez um trabalho maravilhoso com elas, em que ele entregou... o trabalho dele era em preto e branco, super contrastado, super diferente de tudo, esteticamente muito potente, e que só depois dele fazer isso e ter fotos muito maneiras, as marcas vieram perguntar, vieram consultá-lo, vieram contratá-lo, a Speedo, você entendeu? Assim, então você tem que ter um tempo, você tem que gastar um tempo seu para primeiro fazer a sua fotografia crescer, a sua fotografia ficar viva. Se você não rega essa planta todos os dias um pouquinho, ou semanalmente, se você não rega um pouquinho, quando você vê que está seco, você vai lá e rega. Ela seca, cara. Ela seca. Você pode estar fotografando todos os dias, mas não está regando em nada a sua fotografia, sabe? A Zélia Duncan tem uma frase maravilhosa, que essa eu tinha falado lá no Enfoco, que é: o artista que não se arrisca está se arriscando muito. E a gente tem que entender que a gente é artista, a gente tem que se vender como artista, para a gente ter valor de mercado até, para a gente conseguir cobrar mais, sabe? E aí, para você se arriscar, você não pode se arriscar na festa infantil, durante a festa infantil, eu vou fazer tudo em baixa velocidade, tremendo a câmera. Que aí virou uma moda também, mas enfim, isso você tem que fazer nas suas brincadeiras, sabe? Tem que fazer, só vou fotografar, sei lá, cara, pé de cachorro na rua, cachorro que vive na rua. Aí você sai fotografando patinha de cachorro, porque você adora aquilo, você acha que é mó barato, e isso pode te tocar em algum lugar, não, porque você teve um cachorro que teve um problema no pé, e aí você, sei lá. Eu gosto de café. Pode fotografar café. Mas fotografar. Café você pode ir para as cafeterias fotografar. As cafeterias, fotografar as embalagens de café, pode fotografar xícaras de café, pode fotografar produção de café, pode fotografar colheita de café, processo de secagem, torrefação e moagem, embalagem. Você pode fotografar café de 1 milhão de formas diferentes. Aliás, quanto mais diferente, melhor. Esse tipo de projeto costuma te qualificar para você fazer qualquer outra coisa, entendeu? Porque é uma coisa tão específica, tão difícil de você conseguir se expressar através de um projeto tão específico, que aí quando a pessoa... Sabe aquela coisa, quando você tem muita liberdade, você costuma congelar... Sabe quando te entrega uma folha em branco e fala assim, pode fazer o que você quiser? Você fala, peraí, mas o que eu vou fazer? Né? Uma folha em branco é uma folha em branco. E aí o que eu estou propondo é isso, a gente se apoderar dessa folha em branco, sabe? Porque aí você começa a entender o que você gosta, o que você quer com a sua fotografia, onde você quer chegar, qual o caminho que você quer percorrer, que talvez seja muito mais interessante, muito mais importante do que você descobrir onde você quer chegar. É você descobrir qual o caminho que você quer fazer com a sua fotografia, né? Qual o traçado que você quer dar nisso. Você quer viajar de carro para você sair daqui e chegar em Belo Horizonte, ou você quer viajar de moto, que você vai demorar 3 dias para chegar lá, mas você vai curtir a paisagem. Eu não ando de moto, mas a impressão que eu tenho é que são viagens diferentes nesse sentido. Se você sai de moto querendo chegar, deve ser extremamente cansativo, muito menos confortável do que uma viagem de carro com ar-condicionado. Em compensação, se você não está pensando em chegar, se o seu objetivo é a travessia, o caminho,
talvez seja muito mais interessante fazer de moto, entendeu? E é isso que eu estou propondo, assim, a gente inventar uma parada qualquer para a gente voltar a ser criança. Porque quando você fotografa para você, você não está preocupado em errar ou em acertar. Você não tem a obrigação de entregar nada para ninguém, só para você. Cara, eu conheci um cara nos anos idos de 89, tipo assim, sabe? Eu era diretor de um coro de música erudita. E aí uma vez a gente recebeu uma visita de um cara que tinha cantado com a mesma maestrina. Essa maestrina é a avó do Eric Dahl, que é a Solange Pinto Mendonça, já falecida, uma maravilha de musicista. Eles se conheceram no coro, né? Exatamente. Ele me falou. Achei sensacional. E aí esse cara foi visitar a Solange, ele tinha cantado com ela num outro coro que ela tinha tido na década de 70, chamado Coral Harmonia, espetacular. E aí como é que é o nome dele, cara? Carlos Augusto. O Carlos Augusto apareceu lá e tal, e ele, de vez em quando ele fotografava, de filme, óbvio, 89, 88. E ninguém nunca viu as fotos dele, porque ele revelava as fotos, olhava e rasgava e jogava fora. Meu Deus! Porque ele fotografava para ele, sacou? Olha que coisa interessante. É muito desprendimento. É muito radical isso. Mas assim, a gente está chegando no extremo radical aqui. Eu estou falando de uma coisa que aconteceu comigo em 1988, há 40 anos atrás, e que eu lembro até hoje. E que, de alguma forma, isso ficou guardado. Né? Por quê? Porque é muito radicalismo o cara fazer isso. Eu sei que é. Mas o que ele estava falando, no fundo, fodam-se vocês. A foto é para mim. Essas fotos são para mim. Você entendeu? E ele guardava aquilo na retina dele. Ele sequer queria, ele não tinha a pretensão de voltar a rever aquelas fotos. Ele queria congelar aquele momento, ver o que ele conseguiu fazer, como ele conseguiu se expressar esteticamente com aquelas imagens, e ele abria a mão daquilo. Tá? Eu acho que não precisa ser tanto, mas é a coisa de você fotografar para você sem ter que entregar para as pessoas, sem que as pessoas precisem ver. Obviamente que um projeto desses, você criando uma consistência, você criando um paradigma de autoconhecimento, mais uma vez, de qual caminho você quer percorrer, aonde você quer chegar com a sua fotografia, isso pode virar uma exposição maravilhosa. Né? E você até ganhar dinheiro com isso, ou até ter uma projeção artística com isso. Mas certamente, quando você faz esse processo, você está abrindo mão da balança de certo e errado. Quando você se permite errar, você pode fazer tudo. Você pode fotografar com flash com luz vermelha, você pode fotografar com uma lanterna riscando, você pode fotografar de cabeça para baixo, você pode fotografar só em preto e branco, você pode fotografar só os pés das pessoas, pode não aparecer o rosto de ninguém na fotografia que você tá nesse seu projeto. Você pode tudo. E quando você pode tudo, quando você erra, você está expandindo a sua criatividade. Você está tirando da dialética, né, de certo e errado. Então, naquele lugar você pode tudo. Tudo é certo, você entendeu? Eu acho que é um exercício muito prazeroso quando você faz um trabalho autoral, que você consegue ter liberdade para você viajar ali. Viajar. No que você quiser. Então, é muito gostoso. Toda oportunidade que eu tenho, eu faço. E acaba... Não sei se acontece com você, mas geralmente retorna alguma coisa para mim, porque... Sempre retorna. Chama atenção, a pessoa pede para fazer também, acaba... Às vezes alguma coisa você consegue implementar e acrescentar na sua linguagem comercial. Então... porque isso alimenta a sua criatividade, né? E aí acaba tendo um desdobramento comercial, sabe? Aquilo, você acaba usando uma determinada técnica no seu trabalho comercial, ou aquele seu projeto que era experimental acaba virando um projeto comercial, ou as pessoas te chamam para fazer um projeto comercial porque viram seu projeto experimental, seu projeto pessoal. Então, tem um exemplo, o Daniel Ribeiro, né, que é um fotógrafo português, que já foi entrevistado aqui, que é um cara maravilhoso. É o cara mais criativo que eu conheço, assim, justamente porque ele tem uma liberdade, ele está pouco se fudendo porque o mundo acha na fotografia dele. Né? Ele pensa de forma diferente da gente. Desculpe. Verdade. Foi mal, irmão. Ele está pouco preocupado com que as pessoas pensam na fotografia dele. É um cara pensa de forma diferente, ele organiza o raciocínio dele de forma diferente lá dentro da cabeça dele. Mas ele não tinha um trabalho pessoal. E eu conversando com ele, chegamos à conclusão que uma coisa legal dele fotografar era o basquete, porque ele é apaixonado pelo basquete. O pai dele
acompanha o time de basquete do bairro dele há mais de 40 anos, a filha dele faz basquete, ele fez basquete, o irmão dele fez basquete, enfim. É doido pelo basquete, de Esgueira, que é o bairro dele, em Aveiro, lá em Portugal. Então, lugar pequenininho e tal. As meninas desse time foram, inclusive, vice-campeãs portuguesas agora, semana passada, eles estão em êxtase lá por causa disso. Legal. E ele começou a fotografar o time de basquete lá, mas não com a preocupação atlética das fotos de basquete que se vê. É fotografar humanamente aquilo que está acontecendo dentro da cabeça daqueles atletas, naqueles momentos de tensão, de desespero, de desgosto, de estar perdendo, de estar ganhando, a euforia de ganhar, o desgosto de perder, o desespero de estar machucado. Você entendeu? A torcida, isso. Então, e aí isso teve um desdobramento que ele acabou sendo contratado para fotografar para a Federação Europeia de Basquete, não sei o que, um italiano ligou para ele para contratar, porque as fotografias dele de basquete são diferentes. Por que são diferentes? Porque ele não seguiu o senso estético normal de uma fotografia de basquete. Uhum. Porque ele está fazendo aquilo muito mais para ele. Lógico que ele publica, ele mostra para as pessoas, ele dá aquelas fotos para as pessoas, mas ele não está fotografando preocupado em tirar uma foto daquele cara com aquela marca, mas aí a marca vai chamar ele. Por quê? Porque a foto dele é diferente, entendeu? Muito legal. É muito legal isso, você tem toda a razão. A gente acaba tendo um desdobramento comercial quando a gente faz um trabalho pessoal. Acho que todo mundo podia e devia fazer isso, sabe? Não dá trabalho não, cara. Eu acho que dá mais trabalho a gente pensar no que a gente quer fotografar. É escolher verdade, o projeto. Escolher é o mais difícil. Mas é um desafio maravilhoso. Porque você pode fotografar, você pode escolher qualquer coisa. Você pode escolher boinha, você pode escolher... lá nessa palestra eu dei um exemplo que você pode querer fotografar as suas saudades. Olha que coisa linda, assim. Meu projeto é fotografar as minhas saudades. Porra, isso vai no fundo da sua alma. Você vai se esgarçar. Quando você começar a fotografar as suas saudades... A terapia, isso aí. Você vai começar a sentir o cheiro todo de novo daquela jabuticaba que eu comia no sítio da minha avó, sacou? E é isso. Isso mexe demais com o senso energético da fotografia do cara, sabe? Da pessoa. Acho que vale muito a pena pensar nisso. Acho que muda muito a fotografia comercial. Assim. Muito legal. Você acha que um fotógrafo bem estruturado tecnicamente também consegue ser mais criativo? Organização e liberdade andam juntos? Eu acho que sim. Eu acho que a gente peca um pouco, assim, tem muita informação disponível na internet, por exemplo. Né? Então a gente hoje, se eu quiser descobrir como é que eu faço para disparar 3 flashes ao mesmo tempo, com potências diferentes, não sei o que, eu procuro no YouTube, eu boto no ChatGPT, não sei o que, vai me explicar exatamente como eu tenho que fazer. Acho isso fundamental, a gente entender do que a gente está fazendo. Mais uma vez, a gente tem que experimentar primeiro em casa, testar como é que eu faço para disparar os 3 flashes milhares de vezes em casa, para não chegar na hora de precisar usar aquilo e aquilo falhar. Mas eu acho que quando você tem muitas ferramentas na sua mão, e essas ferramentas estão sob sua utilização plena, quer dizer, você pode usar plenamente qualquer uma dessas ferramentas, você acaba produzindo coisas completamente diferentes. Você começa a ir para outros lugares que você não iria normalmente. Né? Porque se você não tiver essas ferramentas bem desenvolvidas, dificilmente você vai acabar esbarrando em algum limite técnico. Né? Você pode também fazer isso e procurar o desdobramento técnico, quer dizer, aprender a fazer alguma coisa a partir de um desafio desses, de um projeto pessoal. Mas eu acho que você ter técnica é fundamental para você conseguir alcançar os objetivos que você quer dentro da sua criatividade. Acho que isso, uma coisa está bem colada com a outra. Assim. E acho que talvez valha a pena parar para estudar fotografia, reestudar fotografia, naquelas coisas. Eu estou indo para Belo Horizonte fazer um curso de iluminação de estúdio com o Daniel Magalhães. Ele é muito bom. É um cara que é muito bom, é um cara que tem uma estrutura muito boa no estúdio dele. Ele fala de marketing também, ele é muito bom. Eu fotografo em estúdio, eu sei fotografar, eu sei as técnicas, Aninha. Eu aprendi isso, sabe? Mas por que eu não vou para lá estudar com um cara que é o melhor, o cara que sabe, que vai me mostrar... De repente eu vou voltar de lá com uma dicasinha que vai mudar a minha vida daqui para frente, eu não quero outra coisa, eu quero fotografar em estúdio para fazer um determinado projeto de dança dentro do estúdio. Eu comecei a fotografar recentemente patinação, uma amiga me procurou e tal... Quem sabe eu não vou virar um fotógrafo de patinação em estúdio. Desculpa,
Quem sabe eu não vou virar um fotógrafo de patinação em estúdio, por conta desse curso que eu vou fazer com o Daniel lá, você entendeu? Então eu acho que um investimento, não só de tempo, de energia, mas de grana, num curso presencial com uma pessoa que seja uma referência para você, é sempre um dinheiro uma energia, um dinheiro e um tempo muito bem investidos para você alavancar a sua fotografia para um outro nível, entendeu? Porque senão você vai ficar sempre refém de algumas dúvidas que você nem sabe que tem. É diferente do gravado, né? Por mais que o gravado fique disponível para você lá por um ano, não é a mesma coisa de que você tá no presencial com a pessoa ali. Às vezes ali ela, na experiência do grupo, do que as pessoas estão trazendo de dúvida, ela solta uma coisa que talvez ela não tivesse pensado que fosse a dúvida de alguém para falar num curso online, né? Exatamente. Essa troca, eu acho que é a mais rica que tem, infelizmente. A galera de hoje em dia não valoriza tanto assim, né? Mas eu concordo com você. Eu acho que quando eu proponho lá, até nos grupos de pessoas que já fotografam, né, da pessoa dar um passinho atrás e voltar para fazer um curso de fotografia básica, eu não estou desmerecendo ninguém, sabe? Eu só estou querendo que a pessoa não chegue lá na frente e cometa erros assim, primários para o próprio bem dela, sabe? Eu acho que... Exatamente. E você refazer um curso de fotografia básica é fazer uma reciclagem, relembrar coisas que você aprendeu que você não aplicou na época e que hoje em dia vai fazer um diferencial. É diferente, é como se fosse reler um livro que você já leu. Você pega trechos que você não pescou naquela época. Exatamente. Você vai tampar buracos no seu alicerce, sabe? Você vai fazer aquilo ficar sólido para você construir a sua carreira de fotografia ali em cima. Esse exemplo de ler o livro de novo, acho espetacular, exatamente isso. Porque a história que você já sabe, você vai esmiuçar muito mais ela, você vai procurar muito mais entrelinhas, personagens que tinham ficado pelo caminho, você vai dar mais valor a eles, personagens secundários que às vezes são super importantes para o desdobramento da história. E no estudo da fotografia é exatamente a mesma coisa, sabe? Verdade. Então, gente, façam o curso do Márcio. O da Ana. Deixa a dica aqui. Você diferencia bem o que é projeto comercial e o que é projeto autoral. Como que você percebe isso na sua rotina? E por que você acha importante cultivar os dois? Bom, o projeto comercial é o que dá sustento para a gente, né? O que faz a gente pagar as contas. E o projeto comercial é aquele que o projeto pessoal é aquele que não tem uma demanda externa, a demanda é só sua e que você pode ter liberdade total, você pode errar à vontade. Aliás, quanto mais você errar, melhor, porque dificilmente uma pessoa inventou uma super técnica nova pensando especificamente em chegar naquele resultado, né? Os medicamentos mais desenvolvidos, você está pensando no medicamento para diabetes, você descobre um negócio para emagrecer. Você está pensando num negócio para câncer, descobre um negócio para pressão alta. E assim vai. É igual o nosso ensaio, né? A gente planeja uma coisa, aí chega lá, faz outra coisa. Exatamente. E se você, mais uma vez, se você tiver embasamento técnico, você chega lá e fala, caceta, cadê a luz? Aí você fala, não, mas peraí, eu sei que a minha câmera, se eu usar o ISO nativo em 3200, ela vai me entregar o que eu preciso. Você entendeu? Assim, são coisas que vão acontecendo, que você vai construindo esse arcabouço que é a sua fotografia, né? Então, quando a gente fala dessa diferenciação, eu acho que assim, no dia a dia, eu não sei te dizer uma coisa de tempo, assim, sabe? Quanto tempo eu gasto com uma coisa, quanto tempo eu gasto com outra. Mas hoje eu acho que eu penso muito mais nos meus projetos pessoais, eu penso em fazer os clipes de música, sabe? Em filmar os artistas de música, fico tendo ideias de o que eu posso fazer no clipe daquele cara, para quando rolar, faço outros para quando chegar aquele cara, entendeu? Que quando eu fizer o clipe do Lenine, eu venho aqui dar entrevista de novo para você. Mas é isso, assim, eu fico pensando que linguagem... Sabe? Eu vejo tudo, não só de fotografia, mas de audiovisual. Eu estou pensando o tempo inteiro em construir ligações entre assuntos, de forma que as técnicas possam conversar entre elas. Muito legal. Isso é um processo criativo, né? Uhum. Você falou do Lenine, eu fiquei viajando aqui. Eu lembrei de uma história muito surreal. Eu sou muito fã dele também. Eu fui para... O Rodrigo, né, trabalha numa gravadora e ele foi para Paris para fazer umas reuniões com a Deezer, né, e com a Deezer plataforma, né,
e com umas outras marcas lá, eles estavam vendo um software para comprar, o Rodrigo é de TI e tal. A gente foi com o cara do marketing, e olha só como é que eu sou cagona. O Luiz tinha me falado que tava rolando um show do João Zambujo lá, em Paris, na época, porque eu fui na aba, né, tipo, o Rodrigo já ia a trabalho, eu só comprei a passagem, então eu ia ficar no hotel com ele e tal, beleza, eu falei, vou passear enquanto você vai trabalhar, é isso. Meu sonho era conhecer Paris. Aí fomos, chegou lá, o Luiz virou e falou, Ana, vê se o você... Luiz, fotógrafo e professor, isso, nosso amigo Luiz. Nosso amigo Luiz, que tá morando em São Paulo agora. Isso. A gente trabalhava junto, né, e aí ele falou, Aninha, tá rolando o show do João Zambujo, é um cantor português, maravilhoso. Você consegue ingresso pra ir. Aí fui procurar ingresso, já tava tudo lotado. Aí eu falei, Luiz, tá lotado, assim, impossível. E eu também acho que o Rodrigo não ia curtir muito, porque o Rodrigo não gosta muito de MPB e tal. Aí eu falei, vai ficar pra uma próxima, né? Beleza. Aí fui passear, né? Eu fui no Louvre e tal. Aí o Rodrigo chegou no hotel, aí ele virou pra mim e falou assim, Ana, bom, você sabe que a gente veio com a galera do marketing, aí eles têm umas programações, umas coisas pra fazer. E aí hoje a gente tem que assistir um show num teatro. Mas se você não quiser ir, porque é trabalho, é chato, né? O Rodrigo falando. Você pode ficar no hotel. Eu falei, o quê? Eu vou em qualquer lugar, filho. Eu tô em Paris. Eu vou passear. Se é chato, se não é, eu vou ver coisas diferentes. Eu vou. Sabia nem o que era. Aí a gente chegou lá no teatro. Era o show de quem? Do João Zambujo. E a gente ficou na primeira fileira. Eu ria, eu falava, caraca, o Luiz não vai acreditar quando eu contar isso pra ele, né? Beleza, foi um show maravilhoso e tal. Aí no final, o Rodrigo assim pra mim, ai, Ana, outra coisa chata, a gente vai ter que ir no camarim, tal, porque tem que cumprimentar o artista. Eu falei, Rodrigo, eu tô achando tudo super divertido. Eu ainda não vi a parte chata nesse negócio aí não, né? Aí chegamos lá, ele falou assim, olha, você tem que ser blasé, nada de ficar... Tietando, não pode pedir foto, não pode fazer selfie. Pode ser ficar afetada. Aí eu falei, ok, tá bom, você é comportada. Aí cheguei lá, não deu uma palavra. Aí o cara que tava com a gente, que era do marketing, falou assim, isso aqui é a galera da Som Livre. Aí apresentou assim, como se eu fosse da Som Livre também. E a galera sabia que era a galera do marketing, então eu fiquei como sendo uma funcionária do marketing. Da Som Livre. Da empresa, né? Aí tá. Aí a gente foi aí falar assim, vamos todo mundo para um bar para jantar. Fomos nós, com os artistas todos lá pro bar e tal. Em Paris. Chatão. Aí tinha chatão. Aí tinha um pessoal brasileiro, né? Aí teve um cara que parou para conversar com a gente, super simpático. E ele tava muito simpático comigo, porque não sei se ele tava achando que eu era do marketing, que eu ia ajudar em alguma coisa, né? Ele parecia o Fábio Porchat. E a gente conversa pra lá, conversa pra cá. Aí ele falou assim, não, porque eu já fiz um dueto uma vez com meu pai. Aí eu pensando, falando, cara, não sei quem é o cara, não sei quem é o pai dele, mas parece ser alguém importante. Né? Conversa vai, conversa vem. Aí ele fala o nome dele. Sabe quando você tá falando, contando uma história e fala assim, poxa, Ana, né? Aí ele falou, João. Aí eu falei, bom, João Cavalcante. Era o João do Casuarina. Isso. Aí fui pesquisar quem era o pai dele na internet, né? Caraca, quando eu descobri que o pai dele era o Lenine, eu fiquei chocada. Eu falei, e agora, como é que eu faço pra não... né, para disfarçar essa sensação que o cara é o filho do Lenine, não tô acreditando. E o João é uma simpatia, né? O cara é super simples. Ele é uma simpatia. Um artista, ele é espetacularmente, ele é muito bom. É muito simpático. Ele é filho do Lenine. Filho do Lenine. Mas é isso. Tá vendo? Coisas do universo. Cheguei perto, quase que eu conheço o Lenine. Tá faltou só um pouquinho. Tá vendo? Quando eu for gravar o clipe dele, eu te chamo. Você me chama pra eu poder fazer. Ele. Você pediu um autógrafo aí. Vou fazer uma selfie pro Rodrigo. Isso. Chupa, Rodrigo. Tô brincando. É o meu marido, posso zoar, né? A gente perde o marido, mas não perde a piada. A piada. Ai, meu Deus, tá acabando. Tá tão bom. Você pode citar algum projeto autoral que você tenha curtido muito, tenha gostado muito de fazer? Eu fotografei muita coisa de dança, para mim. As primeiras fotografias, algumas fotos importantes de dança que eu fiz foi no espetáculo da Companhia Focos de Dança, em que eu conheci a Carol Pires, que era bailarina na época. Virou uma espetacular fotógrafa.
né? Uma amiga querida. Essas fotos me trouxeram a amizade dela, a amizade de outras pessoas do grupo, a Moniquinha, enfim, outras pessoas do grupo. Então, são coisas super legais, assim, que chamam muita atenção. Pessoas que vieram para a minha vida afetiva, pessoal, por causa da fotografia, né? O trabalho mais importante que eu fiz, que era um trabalho especialmente pessoal, era o Ariô, a exposição Estados da Alma, que era uma peça de teatro, aliás, uma coreografia baseada na corporeidade da loucura. Então, uma bailarina que estava se formando em psicologia. O trabalho de final de curso dela em psicologia era apresentar um espetáculo baseado na corporeidade da loucura, em como os loucos se movimentam. Então, ela montou uma coreografia com isso. Isso virou um filme do Elton Sabatino, o Elton Sabatino que fez esse filme. Que irado. E quando ela me chamou, eu estava fazendo uma sessão de fotos com umas bailarinas, com uma galera, e ela soltou uma música, eles começaram a improvisar e tal. Quando terminou, ela falou, cara, assim, tinham se passado 4 horas e parecia que tinha 15 minutos que a gente estava ali. E estava todo mundo assim muito extasiado. Ela veio conversar comigo e falou, pô, isso foi incrível, não sei o que, essa coisa da fotografia. Bom, eu vou fazer um projeto assim, assim. A Sara falou, eu posso fotografar isso? E ela deixou. Foi o projeto que você teve que ir no Pinel? Eu tive que ir no Pinel, fui no Nise, fui em vários lugares, assim. E eu tinha um problema sério com loucura, assim, medo dos malucos. Hoje sou um amigo dos malucos. Me entendo super bem com os malucos, sou bem maluco junto com eles. E me amarro dos malucos. E, enfim, isso mudou muito a minha vida mesmo, né? Pessoalmente, por causa dessa relação que eu tinha com essa coisa da loucura, essa luta antimanicomial que existe, tudo, abracei isso com elas durante esse projeto. E estava fotografando para mim. Então era uma coisa absolutamente maluca mesmo. Começar que era tudo com o ISO muito alto para ter muito ruído, em preto e branco, muita coisa com velocidade baixa, mas com referências paradas, não é essa velocidade baixa que as pessoas estão usando hoje no Instagram, que eu fico sacaneando, que eu acho horroroso. Enfim. Mas é mais para zoar os amigos mesmo. Mas enfim, era uma coisa muito, muito, muito do jeito que eu estava achando que eu estava vendo a loucura naquele momento. E virou uma exposição linda. Essa exposição era apresentada junto com o espetáculo. As fotos foram impressas em tecido transparente, apresentadas uma após a outra, assim, elas não ficavam uma ao lado da outra. Então as imagens se misturavam. Quando você voltava vendo as imagens, você viu o avesso das imagens. O projeto ficou muito bonito. E foi uma coisa que mexeu muito comigo. Eu apresentei muito esse projeto, expus muito isso. É um projeto que especialmente me tocou o coração, assim. Porque é isso, veio de uma liberdade, acho que foi uma experimentação, foi uma experiência de liberdade que eu não tinha tido na fotografia ainda. Porque sempre que eu fazia alguma coisa que era para mim, eu estava pensando isso aqui pode virar uma exposição só de folhas bonitas, isso pode virar uma exposição só de fotos do Rio de Janeiro em preto e branco, isso pode virar uma exposição de portas de Buenos Aires, isso pode virar uma exposição de janelas, de Tiradentes, de lampiões das cidades históricas de Minas. Era sempre com uma perspectiva de um desdobramento comercial. Essa foi a primeira vez que eu fiz aquilo absolutamente para mim. Então ficou tão verdadeiro que ficou bonito pra caramba. Muito legal. Entendeu? E aí eu tenho uma coleção imensa de imagens que eu tenho até vontade de revisitá-las. Tem muito tempo que eu não vejo. Voltar a ver aquelas fotos que você não aproveitou, mas estão guardadas lá. Deve ser legal rever isso. Muito legal. Eu tenho feito um projeto que surgiu naturalmente, assim, um amigo me chamou para fotografar. Tava pensando que você falou que você tinha medo dos malucos, né? Às vezes tem umas coisas que aparecem pra gente que é justamente pra gente se tratar também em relação à fotografia, né? Eu tinha muito medo de umbanda, de terreiros, assim, porque você cresce com um preconceito daquela religião. Te ensinaram, né? isso. E minha mãe falava, quando eu era criança, né, que aquilo ali não era de Deus, porque minha mãe é católica. Então, tinha um preconceito forte, assim, e aí eu ficava com medo, né, porque o preconceito é isso, né, você não conhecer sobre aquele assunto. Você não tem culpa nenhuma disso, te ensinaram assim. Aí eu fui fotografar o casamento de um amigo, no terreiro, né? Ele é um bandista, e aí ele tinha pedido, porque ele falou que o fotógrafo que ele queria, que ele tinha contratado, falou que não fotografava.
Aham. E aí ele veio me pedir, eu fotografei. A gente ficou amigo. E aí depois disso ele me chamou para ir em encontros específicos, São Jorge, algumas datas especiais que eles comemoram. Aham. E aí eu falava para ele, eu vou, amigo, mas eu tenho medo quando vocês incorporam, que ficam muito diferentes. Ele falou, Aninha, fica tranquila que você aos poucos vai se acostumar e vai ver que não é nada demais. E você tem liberdade para você fotografar o que você quiser e o que você não quiser, você não precisa fotografar. Eu falei, beleza, então. E aí eu comecei a levar a câmera, eu primeiro não fotografei, só acompanhei para ver como é que era. Aí o segundo eu já levei a câmera para fotografar. E isso me deu uma percepção daquele lugar e daquela religião muito diferente do que me falavam, sabe? Lá é um lugar que eu me sinto muito acolhida, apesar de eu não entender nada sobre a religião, mas toda vez que eu chego as crianças me puxam, vêm me explicar quem são os orixás, falam os nomes, falam as relações que existem com a Igreja Católica, né? Porque eles sempre fazem uma conexão ali. E ali eu consigo, não é uma fotografia que eu mostre para ninguém, mas é uma coisa que eu faço. Para eles eu dou sempre as fotos, mas é um exercício, assim. De liberdade mesmo, né? De autoconhecimento, de liberdade. Isso com certeza tem desdobramento na sua fotografia comercial, sabe? A forma como você se aproxima das pessoas, a forma respeitosa como você se aproxima das pessoas, porque você está fotografando uma entidade, não está fotografando aquela pessoa que está incorporando, e assim por diante, né? Aham. E você vai aprendendo sobre uma outra coisa, sobre cultura, o ser humano, né? sobre... Exatamente. Tendo acesso a quartos que você não queria visitar, né? E hoje em dia já não tenho mais medo, já consigo entender o que está acontecendo ali. Tem sido muito bom para mim, assim, porque eu vejo uma outra religião e vejo muitas semelhanças em várias outras religiões. Tem um amigo que é o Gui Veloso, que eu ainda não consegui trazer ele aqui, ele só fotografa religiões, né? E ele é do Belém do Pará, e uma vez ele fez uma palestra na UFRJ, aí eu fui assistir e ele começou a trabalhar com os vídeos também. Aí ele mostrou, as fotos dele são muito diferentes, tem muita coisa com baixa velocidade, muito vermelho, muita coisa com o sangue, ele fotografa... Eu ganhei o livro de uma amiga minha dele. É verdade. É verdade. Então é um trabalho muito bonito. E aí nessa aula ele virou e falou, ele mostrou um vídeo e aí depois perguntou para as pessoas que religião era aquela. E aí as pessoas falaram que era Umbanda, Candomblé. Aí ele falou, então eu vou colocar o vídeo para terminar de rodar para vocês verem onde é. Porque ele fazia bem fechadinho, depois ele ia abrindo a cena. Certo. Aí foi abrindo a cena, ele mostrou, era uma igreja evangélica. Aí ele foi e falou, gente, isso daqui é para mostrar para vocês como que existe preconceito em relação às coisas e como que as religiões são parecidas. Porque, na verdade, esses movimentos, os cantos, os gritos, são tudo parte de um transe, né? Que você entra na repetição, no fluxo, na energia do lugar. Na catarse. Exatamente, vai gerando esse fluxo também. Isso também tem na dança, tem no teatro, tem todos os movimentos em que tem grupo que as pessoas entram no flow ali, no processo, né? Eu achei sensacional isso que ele falou, né? E é isso. E ele brincava comigo, eu lembro, a gente foi fotografar em Iemanjá, em Sepetiba, aí ele ficava me zoando, falando que ia me levar numa casa espírita que tinha lá, porque eu tinha medo. E aí hoje em dia eu falo com ele, falo, amigo, tô fotografando. Aí ele fala, nem acredito. Tô coladão com a Iemanjá. Exatamente. Mas é isso, né? Acho que esse exemplo que ele deu é maravilhoso. Essa coisa, a gente está acostumado a olhar com essa lente fechadinha ali. Ver só um recorte do que é. A gente está se negando a olhar, a abrir a visão para olhar as coisas pelo processo inteiro, né? Márcio, para encerrar aqui, quem está ouvindo a gente agora e se sente nesse modo automático, né, que às vezes a gente entra, que conselho que você daria para retornar o prazer de fotografar e estruturar um fluxo de trabalho mais saudável e seguro? Eu acho que a primeira coisa é a gente entender que a saúde mental da gente é um dos maiores bens que a gente tem. Porque virou uma frase quase mercadológica, essa coisa de que o seu maior bem é o seu tempo, isso, aquilo, não sei o quê. Mas assim, a gente tem que entender que a gente tem que estar bem mentalmente para a gente poder viver bem. Né? Não adianta você ser um CEO de uma empresa petrolífera multinacional, ganhar centenas de milhares de reais por mês e simplesmente estar
dentro de um moedor de carne, esperando as férias chegarem para você. Aí você se estressa para conseguir entrar de férias, fica 30 dias fingindo que está curtindo aqueles 30 dias, aí se aborrece porque tem que curtir os 30 dias, e quando volta, o estresse é dobrado porque as coisas ficaram acumuladas. Então, essa é uma vida que a gente não pode entender isso como uma vida de sucesso. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender, sabe? Que aí vamos para os jargões antigos, que dinheiro não traz felicidade, que a gente tem que pensar mais simples. Eu acho que isso é a base para a gente começar a olhar para a fotografia da gente de forma diferente. A partir daí, se você faz 20 trabalhos por mês e você não está tendo tempo de entregar esses 20 trabalhos com conforto, para que você possa fazer talvez 15 trabalhos e 5 para você, né? Pensar em talvez fazer os 15 e aumentar R$10 em cada um, de forma que você consiga completar o dinheiro dos 20 em 15. Para que você tenha 5 dias ali que você possa ou não fotografar, ou só ouvir música o dia inteiro, ou só ver filme o dia inteiro, ou só ver fotografia o dia inteiro, ou ir para o teatro uma vez por semana, ou tem tanta coisa de graça acontecendo no Rio de Janeiro, pelo Brasil afora, sabe? Tanta coisa legal acontecendo, assim. A gente não precisa se subordinar ao que as pessoas obrigam a gente a ouvir e ver o tempo inteiro, sabe? Tem uma coisa interessante, que o Rio de Janeiro é a última capital, aliás, só Rio de Janeiro e Recife são as duas capitais em que a música sertaneja não é a mais forte. Em todas as outras capitais, a música sertaneja é a mais ouvida do que os ritmos regionais. Uhum. Isso é muito interessante, isso fala muito sobre o Brasil, fala muito sobre a gente. Verdade. A gente se submeter ao gosto dos outros, sabe? E acho que isso acontece porque a gente cai no automático, né? Então a gente não levar o Instagram tão a sério, não levar as coisas que eu coloco para a gente ver tão a sério. Então, voltando, porque eu começo devagar, né? Mas vamos lá. Eu sou também. Coisas práticas, né? Se você faz 20 trabalhos e aquilo está te consumindo, tenta fazer 15 e dividir o valor de 20. Se você cobra R$100 em cada um, vezes 20 trabalhos, são R$2.000. Esses R$2.000 divididos por 15, depois vai dar, sei lá quanto, ao invés de dar R$100 cada um, vai dar 118, R$120 cada um. Uhum. E aí você passa a cobrar quem te paga 100, te paga 120 por aquele trabalho. E você vai ter os outros 5 dias para você viver. Isso é um respiro para a sua fotografia, sabe? E se você conseguir aos pouquinhos ir ajustando isso, daqui a pouco você está fazendo 10 trabalhos e tendo 10 dias livres. Daqui a pouco você está fazendo 5 trabalhos tão bem feitos, com tanta criatividade, tanto rigor técnico, que você apurou porque você foi estudar fotografia de novo, coisas que você não parava para ouvir. Que as pessoas vão te pagar por aqueles 5 o mesmo valor que você estava ganhando nos 20, sabe? E você está fazendo aquilo com o tesão máximo da sua vida. Você está botando sua energia máxima na produção daquele processo ali. E eu acho que talvez seja essa a dica. Não é fácil, claro que não. Eu faço isso, não. Mas eu estou nessa busca, estou nesse caminho, sabe? Nesse foco. Estou pensando nisso, assim. E a gente parar para pensar nisso já é um primeiro passo, assim. Verdade. Aí você falou, é super importante. Eu soube de um rapaz jovem, super jovem, que é o CEO de uma empresa, fatura muito dinheiro, mas teve um AVC, um cara muito novo. Isso não é normal, né? Significa que ele tá deixando de cuidar dele. Não, e você vê que o AVC é o produto de uma vida que não é saudável, né? Não pode ser saudável uma vida dessa. E às vezes a gente espera chegar no AVC para dizer, viu? Cara, mas não precisa. Se você olhar para todas as carreiras que as pessoas dizem que são pessoas de muito sucesso, em termos de grana, em termos de projeção, né, de fama, etc., você vai ver que aquilo não serve de exemplo para nada. Assim. A gente tem que parar de olhar para isso como sendo um objetivo de vida, sabe? Uhum. Mesmo o cara que não está tendo o AVC, dificilmente ele vai ter uma vida que não seja muito estressante, sabe? E a gente tem que tentar fugir um pouquinho disso, cara, porque senão a saúde mental da gente, eu volto a dizer, é o maior bem que a gente tem, né? E as pessoas não enxergam o processo, né? Enxergam só o resultado. É por isso que elas não percebem isso. Mas enfim.
Márcio, queria te agradecer muito por Qual a música que eu vou pedir no Fantástico? A música do Lenine. a música do Lenine, pode escolher. Bota aí, Coloca DJ. aqui no finalzinho da chamada. Pelo menos alguns segundos para o YouTube não me derrubar, né? Simples assim o nome da música. Simples assim, já anotei aqui, então. Tá? E a audiência depois pode ouvir essa música até o final. É uma música curtinha, que é simples assim. Tá anotado aqui. Vou colocar no Instagram. No Instagram dá para colocar. Isso aí. Na chamada do Rios. Então, você... Eu que tenho que agradecer, Ana. Assim, desde a primeira vez que a gente se reencontrou, né? A gente se encontrou aqui ao vivo, gravando, no primeiro episódio que a gente fez. Depois da gente ficar um tempão sem se encontrar e tal. E de lá para cá, o programa trouxe a amizade de volta. Hoje você frequenta a minha casa, a gente está sempre nos mesmos lugares. Os nossos amigos são os nossos amigos. Não são mais os meus e os seus. Não é verdade? Verdade. E eu acho que esse é um papel que a fotografia tem na vida da gente. A gente conseguir encontrando as pessoas certas pelo caminho e botando debaixo da asa da gente, assim, chamando para dentro da bolha da gente, sabe? Você é uma querida. Obrigada. Eu fico muito feliz de ter te encontrado aqui, né? E ter levado o Estúdios Brownie trazendo uma amizade. Isso aí, assim. Saúde. Saúde. A gente já vai fazer 1 ano de amizade, que o episódio dele vai fazer 1 ano, eu acho. De reamizade. Isso aí. Obrigado, Ana. Obrigada a você. Você conseguiu falar de 2 temas que são extremos, né? Para variar um episódio enorme. Não, mas maravilhoso. Mas a pessoa pode ouvir a primeira parte, depois ouvir a segunda, não é verdade? Isso, verdade. E pra galera que ainda não conhece, tem uma função nova no YouTube chamada Hype, que funciona para a primeira semana do vídeo, né? Então, se você curtiu esse episódio, dá um hype lá, dá um like lá, para que o episódio do Márcio seja ranqueado no YouTube e apareça para mais pessoas. Tá lançado, né? o desafio. Vamos hypar. Hypar. E aí, compartilhe também com a galera, coloque seu comentário aqui, sua mensagem pro Márcio. Eu acho tão bonito quando a galera assiste, curte e manda uma mensagem, né? Porque às vezes a gente não sabe nem para quem tá chegando a informação. Verdade. Às vezes alguma pessoa me aborda num congresso para falar, eu fico super surpresa, porque ela nunca comentou aqui. Então é legal a gente saber se vocês gostaram do tema, se vocês gostariam de saber mais sobre isso, tem alguma dúvida que a gente não abordou aqui, que a gente possa... O Márcio, meu vizinho aqui, mora aqui do lado, posso trazer ele aqui? Não, isso a gente ouviu o eco da caverna da gente, né? Quando você ouve o retorno, você sabe qual é o tamanho da sua caverna, né? Até onde você está indo, né? Exatamente. E pedir para vocês seguirem o canal, que isso ajuda a Bessa a trazer os patrocinadores, inclusive finalizar aqui dizendo que esse foi um oferecimento da Alcamar Seguros, uma plataforma maravilhosa, uma corretora de seguros que tem me atendido bastante aqui, que tem um desconto, fica sempre o link lá na descrição do vídeo, se você quiser orçar para renovar o seu seguro, a gente tem 20% de desconto lá no... Antes do backup, fazer seguro. Exatamente, isso é muito importante. É isso, gente. Obrigada e até a próxima. Obrigado, Aninha. Obrigada.